Se você tivesse três opções, e então atravessasse para o mundo na véspera do apocalipse zumbi, como você escolheria? A primeira é uma gêmea linda com obediência cega. A terceira é uma HK-416, com 10.000 balas por dia, atualizando automaticamente à meia-noite. A terceira é o poder de 12 feitiços, possuindo ao mesmo tempo 12 superpoderes. A quarta é ganhar 1 bilhão em ouro, tornando-se um super ricos da noite para o dia. A quinta é obter um espaço dimensional. O espaço inicial tem o tamanho de um campo de futebol, mas não pode armazenar seres vivos. A sexta é poder prever o futuro. O alcance da previsão depende da própria força. Atualmente, só pode prever dentro de um raio de 10 milhas os eventos que ocorrerão nos próximos 3 dias. A sétima é um lutador mestre em artes marciais, enfrentando 10 de uma vez sem problemas. Neste momento, você olha para as 7 opções exibidas no computador e pensa consigo mesmo: não pode ser. Não é possível que alguém realmente escolha isso. Tem gente que acredita nessas coisas. Então você faz uma análise rápida e escolhe sem hesitar as opções 3, 5 e 6. Justo quando você se prepara para fechar o vídeo, um raio misterioso apareceu do nada e disparou em direção à sua testa. Quando você abriu os olhos novamente, descobriu que estava em um quarto desconhecido. Você olhou ao redor do quarto, franziu a testa e disse: espera, isso parece não ser minha casa. Antes que você pudesse terminar a frase, uma onda de memórias estranhas de repente invadiu sua mente. Império de Juzou da Estrela Azul. Estudante do terceiro ano da Universidade de Jiangou. Seus pais morreram em um acidente de carro há muitos anos. Não era você que estava fazendo hora extra na empresa? E então selecionou uma opção de vírus. E assim você viajou no tempo. Isso é real. Então você pulou da cama de repente. Caminhou até o espelho. Olhando para o reflexo no espelho, você não pôde evitar e engoliu em seco. Nos profundos de suas pupilas, 12 padrões prismáticos brilhavam, 6 de cada lado. No segundo seguinte, você viu uma luz repentina brilhar em seus olhos. 2 raios escaldantes jorraram para fora. Não apenas derreteu o espelho à sua frente em um instante, mas também atravessou diretamente a parede. Você ficou paralisado no lugar, olhando fixamente para a parede que tinha 2 buracos derretidos. Uau! Eu realmente consegui o poder dos 12 feitiços. Você murmura para si mesmo. Ondas de choque se agitam em seu coração. Então, quer dizer que o mundo em que você está agora está prestes a explodir em uma crise de zumbis sem precedentes. Justo quando você está em choque, imagens começam a surgir repentinamente em sua mente. Uma misteriosa laser passa pelo céu nas imagens. Nos minutos seguintes, a cidade de Zou imediatamente se torna caótica. Incontáveis humanos começam a ter convulsões. Em seguida, eles perdem a consciência, apenas sabendo que são mortos-vivos que matam. Até mesmo os animais e até as plantas na calçada sofreram mutações, tornando-se muito aterrorizantes. Zumbis canibais vagam pelas ruas, morde qualquer um que vê, e a pessoa que é mordida é quase completamente assimilada em um minuto, tornando-se um novo zumbi. Em poucas horas, mais da metade da população da cidade já havia desaparecido. Essa cena durou exatamente 3 dias. Logo a imagem parou abruptamente. Você observa as imagens que passam pela sua mente e demora a conseguir reagir, mesmo que você tenha vivido 2 vidas. Ao ver a aparência dos zumbis, um frio na alma inevitavelmente surge. A imagem que você viu era claramente a 6ª opção que você havia escolhido: prever o futuro. E o momento em que aquele misterioso raio de luz apareceu seria 1 hora depois. Além disso, você também percebe claramente que parece ter estabelecido algum tipo de conexão com um espaço onde você pode armazenar qualquer item à vontade. Ainda falta 1 hora? É o suficiente, você sussurra baixinho, com um brilho dourado nos olhos. Se você quer sobreviver melhor no apocalipse, comida e água são absolutamente essenciais. O espaço dimensional é perfeito para armazenar essas coisas. Você pode ver claramente, após a explosão dos zumbis, a maior parte dos recursos hídricos do planeta azul foi contaminada. Portanto, antes da chegada da misteriosa aurora, você precisa armazenar comida e água suficientes. Pensando sobre isso, você é apenas um pensamento. Com um movimento, você desaparece da sala. O poderoso feitiço de assassinato pode te dar uma velocidade além da luz, até mesmo teletransporte. Então, em um piscar de olhos, você aparece em frente a uma rede de supermercados. Supermercado Dongbin, um dos maiores supermercados da cidade de Jiangou. Dentro, há uma grande variedade de produtos à venda. Naturalmente, tornou-se seu alvo principal. Você levanta lentamente um dedo. No segundo seguinte, uma chama de cor rosa claro jorra instantaneamente da ponta do seu dedo. A chama emite uma temperatura escaldante,
como se um verdadeiro dragão estivesse exalando, e explode contra a parede não muito distante. Bang! Acompanhado de um grande estrondo. A parede do supermercado Donglin imediatamente explodiu. Explosão do dragão. Em um instante, um estrondo ensurdecedor ecoou dentro do supermercado Donglin. Uma nuvem de poeira pairava no ar por um longo tempo. As pessoas no supermercado ficaram aterrorizadas com o barulho, escondendo-se em um canto, tremendo. Então, você entrou lentamente, olhando para a cena à sua frente. Um sorriso satisfeito apareceu em seu rosto. Não é à toa que é o feitiço de destino do Senhor Sagrado. O poder dessa explosão do dragão é simplesmente aterrorizante. Ao entrar no supermercado, o que se apresentou à vista foram fileiras de prateleiras, cheias de diversos tipos de produtos, com seções de produtos frescos, congelados e frutas, tudo disponível. Você também não hesitou. Apenas viu você agitar a mão. Uma força estranha de repente emergiu, instantaneamente cobrindo todo o supermercado. Num instante, a comida ao redor estava sendo absorvida a uma velocidade visível a olho nu, continuamente sendo armazenada no seu espaço dimensional. E ao ver essa cena estranha, as pessoas próximas olhavam para você com rostos aterrorizados. O que é isso? Fuja! Quase ao mesmo tempo, todos se viraram e fugiram. Enquanto corriam, gritavam, como se tivessem visto algo extremamente aterrorizante, desejando ter mais pernas. Você não se importou com eles. Continuou a saquear freneticamente tudo no supermercado, não importando se eram carnes, frutas ou água potável. Até mesmo os vegetais não foram poupados. Todos foram armazenados no espaço dimensional. Rápido, toda a comida do supermercado foi esvaziada por você. Apenas alguns móveis e eletrodomésticos restaram, que ainda estavam solitariamente dispostos nas prateleiras. Não é suficiente, ainda está longe de ser suficiente. Você murmurou para si mesmo. Apenas essa comida não chega a ser 1/10 do espaço dimensional. Você deve estocar mais comida. É importante saber que, após a chegada do apocalipse, todos os recursos do planeta azul serão contaminados e se tornarão impróprios para consumo. Portanto, comida e água se tornaram os recursos mais escassos. A partir das imagens que você previu, você até viu pessoas lutando por uma garrafa de água, se machucando gravemente. Esse fenômeno não é raro após a chegada do apocalipse. Você não quer ser como aquelas pessoas comuns. Em vez de viver um dia de cada vez, você prefere tomar a iniciativa, mantendo tudo sob seu controle. Só assim, você poderá viver melhor. Quanto à ordem legal, sinto muito, mas falta menos de 1 hora para o apocalipse chegar ao planeta azul. Naquele momento, a chamada ordem já terá se tornado uma ilusão. O massacre será a única verdade eterna. Você não vai mais hesitar. Você se vira e começa a caminhar para fora. Assim que você pisa para fora do supermercado, imediatamente provoca um murmúrio entre as pessoas. Alguns olham para você com um rosto cheio de terror. É possível ouvir vagamente palavras como monstros e criaturas. É evidente. Eles já sabem o que aconteceu há pouco. Veja, veja. Faltam menos de 1 hora. Naquele momento, alguns de vocês olharão para eles com lágrimas nos olhos. Em seguida, sua figura desaparece instantaneamente do lugar. Quando veem você desaparecer no ar, todos sentem uma corrente de ar frio na nuca. Seus pelos se arrepiam. Caramba, o que está acontecendo? Isso é coisa de outro mundo, à luz do dia. E ainda tem quem fale algo. Vamos, corram! Sua partida faz a multidão ao redor entrar em pânico. Todos se dispersam rapidamente. Na próxima hora, você visitou várias grandes redes de supermercados e alguns açougues. Os matadouros esvaziaram toda a comida. Quase encheu todo o espaço dimensional. Acredite que essa comida é suficiente para você passar toda a noite sem problemas. Neste momento, você está na varanda, olhando para a movimentada rua fora do condomínio, sem nenhuma onda de emoção no coração. Seus olhos são negros como tinta, emitindo uma luz fantasmagórica, como se fosse um abismo que causa palpitações. Você sabe que isso é apenas a calma antes da tempestade. Faltam 3 minutos. Você olhou para o relógio e murmurou mentalmente às 5 da tarde, que é a hora em que a misteriosa aurora chega ao planeta azul. Nos minutos seguintes, um vírus especial continuará a transformar a humanidade, fazendo com que eles se mutem em terríveis mortos-vivos. Nesse momento, o planeta azul enfrentará um desastre sem precedentes. Você está quieto na varanda. O tempo passa lentamente. A calmaria chegou. Seus olhos se estreitam levemente, e você vê no horizonte distante um estranho raio vermelho brilhar repentinamente. Esta aurora deslumbrante ilumina metade do céu, tinge o céu de um vermelho intenso. Em seguida, o sol foi repentinamente coberto por uma camada de escuridão, como um cão celestial devorando a lua, deixando apenas o contorno. O que está acontecendo?
o sol desapareceu. Isso é o que dizem ser o eclipse solar lendário? De repente, um homem apontou para um ponto no céu. Gritou, surpreso. Num instante, todos os pedestres ao redor olharam para cima, com expressões de intensa confusão em seus rostos. Alguns já começaram a tirar seus celulares, querendo compartilhar essa cena na internet. Que vergonha! E nesse momento, a misteriosa aurora estava se movendo a uma velocidade visível a olho nu, limpando a terra de forma frenética. Você percebe claramente que esta aurora carrega algum tipo de poder misterioso. Parece que basta tocar um pouco para que o corpo seja corroído por essa força. No entanto, as pessoas do lado de fora não perceberam isso. Eles ainda estavam animados tirando fotos, discutindo intensamente o fenômeno no céu. Em breve, a misteriosa aurora varreu toda a cidade de Jiangou. Elas penetraram nas espessas camadas de nuvens, voaram diretamente em direção à terra mais distante. Neste momento, os humanos que caminhavam na terra estavam todos imersos sob essa deslumbrante aurora misteriosa. Com um baque, silhuetas caíram repentinamente. Algumas pessoas começaram a ter convulsões, com espuma saindo da boca. Outros estavam gritando de dor, parecendo estar em um estado de loucura. E cada vez mais pessoas apresentavam esses sintomas. Todos desabaram no chão. Esta cena estranha era de arrepiar. O que está acontecendo aqui? Rápido, liguem para a polícia. As pessoas ao redor estavam em choque. Imediatamente pegaram o telefone apressados para chamar a polícia. Mas, assim que eles discaram um número, um homem misterioso de repente se lançou para a frente. O homem estava com uma expressão feroz. Sua boca estava aberta, e um rugido bestial saiu de sua garganta. Imediatamente, gritos ecoaram pelo ar. A multidão ao redor ficou apavorada e correram desesperadamente para os lados. Nesse momento, eles finalmente perceberam que isso não era um eclipse solar. Era claramente um desastre aterrorizante. Podia-se ver que todos que foram mordidos pelos mortos-vivos, em apenas alguns segundos, haviam completado a transformação. Você estava em pé na varanda, observando aqueles que se transformaram em zumbis, com um olhar indiferente, sem nenhuma emoção no coração. Apenas você sabia que o verdadeiro apocalipse havia começado. Os zumbis eram apenas o começo do fim do mundo. Coisas ainda mais aterrorizantes ainda não haviam aparecido. No terceiro dia no futuro, alguns animais infectados pelo vírus também iriam completar a transformação gradualmente. Muitos animais são naturalmente muito fortes. Portanto, após a mutação, sua força é impressionante. Eles não apenas possuem uma inteligência e raciocínio extremamente altos, mas também conseguem dominar algumas habilidades especiais, como a capacidade de cuspir fogo, metalizar e controlar relâmpagos, entre outras. Esses animais infectados, você os chamará temporariamente de mortos-vivos. A partir das visões premonitórias, é possível ver o perigo dos mortos-vivos vai muito além do que os próprios mortos-vivos. Nem mesmo armas nucleares podem exterminá-los, já que aquela aurora misteriosa apareceu. É provável que aquela coisa tenha chegado ao planeta azul. Nesse momento, você murmura uma frase e olha para um ponto não muito distante. A coisa que você mencionou refere-se à oportunidade que apareceu junto com a aurora misteriosa no planeta azul, uma esfera que pode conceder poderes extraordinários. Embora você não saiba o nome dessa esfera, mas você tem plena consciência de sua função, pois, em breve, alguém acabou identificando erroneamente uma dessas esferas. Então, ele obteve o poder de controlar as chamas. Para essa oportunidade de aumentar seu poder, você certamente não poderia deixar passar. Assim, você imediatamente pulou do balcão. Sua figura desceu rapidamente. Justo quando estava prestes a aterrissar, uma onda de poder mental explodiu de repente, formando uma barreira transparente em forma de ondulação, que bloqueou completamente a força do impacto da queda. Você aterrissou com segurança, sem nenhum dano. Apenas se via um caos ao redor. Vários carros estavam tombados na rua. Os capos dos carros estavam soltando fumaça incessantemente. Foi então que um rugido ecoou ao redor. Esses rugidos estavam cheios de ferocidade e violência. Eles claramente sentiram o cheiro de seres vivos. No segundo seguinte, uma dúzia de mortos-vivos atacou ferozmente. Seu olhar estava frio. Você desferiu um soco. Uma enorme bola de fogo surgiu de sua palma. Com um poder devastador, se espalhou ao redor. Instantaneamente queimou um grande grupo de mortos-vivos. Era, de fato, um feitiço de dragão. Chamas ardentes transformaram os mortos-vivos em carvão, exalando um cheiro insuportável. Você não hesitou nem por um instante. Continuou a caminhar em direção a um determinado lugar. O poder do feitiço do coelho explodiu instantaneamente, fazendo com que você se tornasse uma sombra. Quando os outros mortos-vivos perceberam, apenas um cheiro de sangue pairava no ar. Apenas alguns segundos depois,
Você apareceu na Universidade de Jiangou, olhando para o portão familiar à sua frente. Seu rosto se ajustou levemente. Sua aparência parecia ser de um estudante de Jian, da Universidade de Jiangou. No entanto, devido a certas circunstâncias, você decidiu se transferir. Você recolheu seus pensamentos confusos. Você entrou diretamente na escola, caminhando em direção à biblioteca móvel. Na tela, aquela esfera apareceu no telhado da biblioteca. Neste momento, toda a Universidade de Jiangou estava em ruínas. Havia destroços e corpos por toda a parte. Um forte odor de decomposição pairava no ar. Este lugar costumava ser um paraíso de risos e brincadeiras para os estudantes. Mas agora, esta bela universidade se transformou em um verdadeiro inferno. As sombras dos mortos-vivos estavam por todos os cantos. Estavam em grande número. Como uma onda. A quantidade de mortos-vivos era imensa. Quase a cada 1 ou 2 metros, havia um. Eles estavam completamente em decomposição. Seus olhos eram de um vermelho intenso. A pele apresentava um tom roxo escuro. Evidentemente, eram recém-infectados e ainda não haviam se transformado. Depois de um tempo, de repente, um zumbi te notou. Ele imediatamente soltou um grito de raiva. Ele avançou em sua direção, com garras e dentes à mostra. Outros zumbis perceberam a movimentação do companheiro, e também começaram a se aproximar de você. De repente, a escola inteira estava cheia dos gritos dos zumbis, e os alunos escondidos na sala de aula, após ouvirem os sons do lado de fora, ficaram tremendo de medo. Ninguém esperava que em apenas meia hora, algo tão aterrorizante aconteceria. Especialmente, aqueles zumbis que só existiam em filmes ou romances. De repente estavam todos na realidade. Era como se estivesse sonhando. Muitos alunos ficaram apavorados com essa cena. Nesse momento, um garoto de repente exclamou em voz baixa: "Meu Deus! Vocês, olhem para fora!" Ao ouvir isso, todos se viraram para olhar. Viram que no pátio do lado de fora, um grande grupo de zumbis estava correndo loucamente em direção a uma pessoa. A cena era de tirar o fôlego. E essa pessoa era você. O que ele está fazendo? Por que ele não está correndo? Caramba, será que esse cara ficou louco? Ele não tem medo de ser mordido até a morte? Todos começaram a comentar. Fiquei pasmo com a cena à minha frente. Para eles, você estava simplesmente pedindo para morrer. Afinal, o terror dos mortos-vivos. Todos puderam testemunhar. Definitivamente não é algo que uma pessoa comum possa resistir. Algumas garotas fecharam os olhos, como se não quisessem ver a cena sangrenta que se seguiria. E você caminhava com calma e confiança, sem nenhuma mudança de expressão no rosto. Neste momento, você levantou lentamente a mão direita, e uma coluna de fogo apareceu do nada. Em seguida, disparou em direção àquela horda de zumbis. O calor escaldante queimava os zumbis ao redor, fazendo com que seus corpos rapidamente se derretessem em pus e sangue. E as chamas continuavam a se espalhar, rapidamente consumindo os zumbis ao redor. Você ainda estava com expressão calma. Como isso é possível? Ele ainda é humano? Quando viu que os zumbis não emitiram nenhum grito de dor, antes de serem consumidos pelas chamas, todos na sala de aula ficaram paralisados. Eles arregalaram os olhos. Com expressões de incredulidade, olharam para fora da janela. Ele é tão forte que consegue controlar as chamas do nada. Isso definitivamente não é um poder que um humano possui. Aquele homem não pode ser um deus, pode? Um colega de classe engoliu em seco. Neste momento, ele só sentia a garganta seca. Ele se sentia como se estivesse sonhando. Não era apenas ele. Até mesmo os estudantes presos em outras salas estavam assim, assistindo você exterminar zumbis com facilidade. Seus corações estavam batendo forte. Quem é aquele? Ele consegue enfrentar tantos zumbis sozinho. Será que ele foi enviado pelo governo para nos salvar? Deve ser, não? Que bom, agora temos uma chance de nos salvar. Todos ficaram instantaneamente eufóricos. Parecia que via uma esperança de escapar daquele lugar, embora os zumbis tenham aparecido há apenas meia hora. O medo que isso trouxe para eles é difícil de apagar, especialmente para os colegas que testemunharam a cena de serem despedaçados por zumbis. Isso fez com que sentissem um medo profundo. Esse medo é mais aterrorizante do que os zumbis. É suficiente para desmoronar o mundo espiritual de uma pessoa. Do outro lado, em uma sala do quarto andar, as pessoas rapidamente reconheceram você. Não puderam evitar um grito de surpresa. Ele não é da nossa turma? Ao ouvir isso, muitas pessoas ficaram atordoadas. E então olharam na direção indicada. E de fato, viram você se movendo entre os zumbis, como se estivesse em um lugar deserto. Diante de você, os zumbis aterrorizantes eram como formigas. Não conseguiam causar nenhum dano. Uau, é realmente ele! Como ele ficou tão forte? Todos arregalaram os olhos, com expressões de incredulidade. Era o único garoto da turma que não tinha presença.
Quase não se comunica com os outros. Nem participa das atividades do grupo da turma. Ouvindo as vozes das pessoas comentando. Xiaolu, uma garota alta, com a pele branca e delicada, também olhou para você. Ela se chama Li Xiaoyui. É a representante da turma 8 do curso de finanças. E também é reconhecida como a beleza da turma. Neste momento, Li Xiaoyui estava com os olhos levemente semicerrados. Seu olhar para você brilhava com uma complexidade intrigante. No primeiro semestre do primeiro ano, ela originalmente queria, como representante da turma, que você trouxesse o livro da turma, mas não esperava ser rejeitada por você. Naquele momento, ela achou que você era muito arrogante e rude. Queria contribuir para a turma, mas então acabou te criticando um pouco. Depois, esse incidente se espalhou pela turma, e você se tornou o inimigo público da turma. Logo depois, ela pediu ao professor para intervir, além de te ver nas aulas. Na maior parte do tempo, basicamente não se via. Agora, não esperava te encontrar aqui. E ainda de uma maneira tão impressionante. Vocês acham que ele vai nos salvar? Nesse momento, uma voz fraca veio do lado. A pessoa que falou era uma garota de óculos. Uma garota de aparência comum. Ela disse enquanto seu corpo tremia levemente. É verdade, já que ela pode matar esses mortos-vivos. Então ela deve ter uma maneira de nos salvar. Todos somos colegas. Ela não pode simplesmente nos deixar morrer, certo? Ao ouvir isso, todos imediatamente reagiram, com os olhos brilhando, cheios de esperança e desejo. Se há esperança de sair daqui, ninguém quer perder essa oportunidade. Li Xiaoyui não era exceção. Então, após uma breve hesitação, decidiram deixar a sala de aula, planejando que você os levasse para fora daqui. Ao descer as escadas, todos foram com cuidado, com medo de chamar a atenção dos mortos-vivos. Ao mesmo tempo, você também lidou com os zumbis no playground. De acordo com as imagens que você previu antes, você chegou facilmente à biblioteca. O número de zumbis aqui é muito menor do que lá fora. Depois de resolver isso facilmente, sua figura apareceu no telhado da biblioteca. Não muito longe, uma esfera do tamanho de um polegar. Uma esfera de cor dourada clara flutua no ar. Ela permanece suspensa em silêncio, emitindo um brilho dourado deslumbrante, como se fosse um pequeno sol radiante. É exatamente a esfera que você viu nas imagens. Finalmente te encontrei. Com os olhos fixos naquela esfera dourada, um sorriso começou a se formar em seus lábios. E então, sem hesitar, você estendeu a mão e a segurou na palma. Uma onda de calor imediatamente fluiu para dentro de você. Esta é uma energia muito especial, que está constantemente melhorando a estrutura genética dentro de você, assim, te conferindo uma força poderosa. Em seguida, um som de gorgolejo. Você engole a pérola dourada de uma só vez. Num instante, uma onda de calor se espalha rapidamente por todo o seu corpo. Como uma maré, ela avança em direção aos seus órgãos internos. Um estrondo ressoa, como se um vulcão estivesse prestes a entrar em erupção. E é como se 1000 cavalos estivessem galopando. A onda de calor varre instantaneamente cada centímetro da sua carne e músculos. Sua pele, poros, ossos, músculos, e assim por diante. Estão todos absorvendo freneticamente a energia dourada, passando por uma transformação. De repente, nas profundezas da sua pupila, aparece o padrão do talismã do tigre, um dos 12 feitiços. Não só isso, uma força de equilíbrio entre yin e yang também irrompe do seu coração. Neste momento, um som de pop, 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 como se camadas de filme estivessem sendo rasgadas. Você sente seu sangue fervendo por todo o corpo. Correntes de força intensa continuam a impactar seu corpo. Se você puder sentir culpa, então poderá ver. Dentro de você, surgem correntes genéticas ilusórias. A cada fragmentação, isso representa que as correntes genéticas foram rompidas, e você ganha novos poderes. Neste momento, você tem exatamente 19 correntes genéticas dentro de você. Não se sabe quanto tempo passou. Quando você recupera a consciência, você abre os olhos de repente, e em seus olhos brilham 2 feixes penetrantes, com uma força intensa e feroz. Você murmura para si mesmo. Neste momento, você sente que seu corpo está cheio de uma força poderosa. Essa força é diferente dos 12 feitiços, e é completamente sua. Agora, mesmo sem usar o poder dos feitiços, você pode facilmente eliminar os mortos-vivos. Não sei o que é essa esfera dourada, que me permite ter uma transformação completa. Um olhar pensativo passa por seus olhos, mas você acaba balançando a cabeça. Não importa o que seja, desde que seja algo bom, está tudo certo. Pensando nisso, você também não fica mais tempo. Virou-se e saiu da biblioteca. A seguir, você precisa continuar procurando mais pérolas douradas. E não muito depois de você sair, um jovem também chegou ao telhado.
Ele, sem dizer uma palavra, apressou-se em fechar a porta do telhado. Respirando fundo. Droga, a biblioteca também tem tantos monstros. Ainda bem que sou esperto. Caso contrário, desta vez eu realmente estaria em apuros. O jovem tinha um rosto magro, com as maçãs do rosto salientes. Parecia muito desgastado. Seu nome é Zhaofeng. Ele é um orientador da Universidade de Jianghu. Após a chegada do Apocalipse, ele ficou preso no escritório e se escondeu até agora. Ele aproveitou que os zumbis não estavam prestando atenção para tentar escapar daquela área, mas não esperava encontrar mais zumbis pela frente. Quase o fez se mijar de medo. Felizmente, ele reagiu rapidamente e correu para o telhado da biblioteca ao lado. Não sei porquê. Zhaofeng, por alguma razão, veio parar aqui. Ele sempre sentiu que havia esperança para sobreviver aqui. Olhou ao redor. Após confirmar que não havia mortos-vivos, ele finalmente soltou um suspiro de alívio. Ainda bem, ainda bem. Pelo menos agora ainda está seguro. Zhaofeng deu uma batida em seu peito. Estava extremamente aliviado. Mal sabia ele que a maior oportunidade aqui já havia sido levada por você antes. Depois de sair da biblioteca, você seguiu em direção à entrada da escola. No caminho, encontrou alguns mortos-vivos isolados, mas todos foram facilmente eliminados por você. Nesse momento, um grupo de pessoas apareceu de repente do prédio da escola. Começou a gritar loucamente em sua direção. Leve-nos com você. Não nos deixe para trás. Você se lembra? Eu costumava ser seu colega de quarto. Esse grupo de pessoas gritava, enquanto corria rapidamente em sua direção. O líder era Li Xiaoyue. Você rapidamente se lembrou de quem eram essas pessoas. Parece que todos são seus colegas. Mas você não tem muita amizade com essas pessoas. Na verdade, vocês até tiveram desavenças no passado. Ao ver o barulho que eles estavam fazendo, você franziu levemente a testa. Eles são idiotas ou o quê? Gritando tão alto assim? Com medo de que os zumbis não ouçam, é? Ou será que estão achando que suas vidas estão longas demais? Pensando nisso, você não pretende dar atenção a esse grupo de idiotas. Acelerou o passo para tentar sair, mas sua ação deixou todos nervosos, especialmente Li Xiaoyue. Ele rapidamente correu atrás de você e bloqueou seu caminho. Ei, como você pode fazer isso? Você não nos viu? Li Xiaoyue acusou com raiva. Você lançou um olhar para ele. E então, Li Xiaoyue ficou sem palavras. No primeiro semestre da faculdade, quando ele pediu sua ajuda para carregar os livros de todos, você teve a mesma atitude. E agora é a mesma coisa. Essa atitude indiferente imediatamente fez Li Xiaoyue sentir-se um pouco envergonhado e irritado. Ele gritou com os dentes cerrados. Como você pode ser tão frio? Não viu que todos estão pedindo sua ajuda? Afinal, somos colegas de classe. Você nem sequer está disposto a ajudar. Você é realmente de coração de pedra. Assim que Li Xiaoyue terminou de falar, outras pessoas ao redor começaram a concordar. É verdade, todos somos colegas. Como você pode ficar parado enquanto alguém está em perigo? Por favor, leve-nos para longe daqui. Você não estava sempre querendo solicitar a ajuda da turma? Todos nós podemos votar em você. Sim, desde que você esteja disposto a agir. Todos estão te apoiando. Todos começaram a falar. Eles conhecem sua situação. Seus pais faleceram. Você costuma fazer bicos. Por isso, você usou a ajuda da turma como condição. Querem que você leve todos para longe daqui. Infelizmente, eles ainda não entenderam a situação. Eles realmente acham que é como antes? Agora, o apocalipse chegou. O dinheiro se tornou apenas pedaços de papel. Para você, isso não vale nada. Agora, esse grupo de pessoas ainda quer usar a ajuda da turma para te seduzir. É simplesmente ridículo. O canto da sua boca se curva em um sorriso sarcástico. Em seguida, você diz friamente que não precisa. Além disso, a vida ou a morte de vocês não me diz respeito. Depois de dizer isso, você se vira e se prepara para ir embora. Você nem se dá ao trabalho de olhar mais uma vez para as pessoas. Li Xiaoyue e os outros estão desesperados. Eu não esperava que você fosse esse tipo de pessoa. Ignorar o sofrimento dos outros. E você ainda se diz um homem. Você realmente nos decepcionou demais. Todos começam a te acusar, cheios de indignação. Às vezes, as pessoas são assim. Se você não o ajudar, o resultado acaba sendo a sua culpa. Essa é a natureza humana. Vá se danar. Sem esperar que eles terminassem de falar, no segundo seguinte, uma bola de fogo irrompe do chão. Em um piscar de olhos, os envolve. Socorro! Os gritos ecoam ao redor. Todos estão envolvidos pelas chamas liberadas pelo feitiço do dragão, rolando incessantemente no chão. Alguns tentaram fugir, mas o poder das chamas é extremamente forte. Apenas uma lagarta de árvore os queimou em cinzas. Você os olha com um olhar frio.
sem nenhuma expressão no rosto. Um bando de idiotas. Viver é um desperdício. O ar está bom. E nesse momento, o barulho aqui também chamou a atenção dos mortos-vivos. Eles rugem de forma rouca e profunda. Começam a se aproximar. Você mantém a calma. E não se assusta por isso. Com um pensamento, o feitiço do símbolo do coelho é lançado. Sua figura se transforma instantaneamente em uma sombra. Desaparece rapidamente. A cena que aconteceu há pouco foi vista claramente pelas pessoas no prédio da escola. Quando viram as pessoas sendo queimadas em cinzas pelas chamas, eles não puderam evitar de engolir em seco. Ao mesmo tempo, desistiram da ideia de pedir ajuda a você. Na verdade, eles também pensaram. Mas ao ver essa cena horrível, todos abandonaram essa ideia. Brincadeira, isso foi em um instante. Uma existência aterrorizante que matou centenas de mortos-vivos. Agora muitas pessoas morreram em suas mãos. Ninguém pode prever se o outro vai ficar furioso de repente. E você os eliminou facilmente também. Portanto, eles acabaram escolhendo ficar no lugar, embora com medo e apreensão. Mas é melhor do que ser queimado pelas chamas. Afinal, a escola tem muitos lugares. Sempre haverá um lugar onde eles possam se esconder. Edifício Ruitian, no distrito de Linjian. Em um escritório espaçoso e iluminado. No chão ao redor, há alguns corpos de mortos-vivos. Neste momento, um homem de meia-idade vestido com um terno preto está sentado na cadeira do chefe. Sua expressão parece um pouco instável. Seu olhar, fixado intensamente na enorme tela de monitoramento na parede oposta. As imagens exibidas nela mostram claramente a situação dos andares abaixo. Apenas vi. Uma multidão de mortos-vivos estava atacando a porta de vidro temperado. A cena estava bastante caótica. Bum bum bum. Um zumbi estava batendo freneticamente a cabeça na porta de vidro temperado, produzindo um som estrondoso. Nesse momento, um jovem entrou correndo. Chefe, não está bom. A porta do andar de baixo não vai aguentar. O jovem, todo ensanguentado, disse. Ao ouvir isso, o homem de meia-idade ficou com a expressão ainda mais sombria. Quanto tempo ainda conseguiremos aguentar? Cerca de 10 minutos. O homem de meia-idade xingou, e imediatamente deu ordens. Leve algumas pessoas e jogue aqueles corpos do andar de cima. Tente jogar o mais longe possível. Jogue um a cada poucos minutos, para atrair todos esses monstros lá embaixo. O homem de meia-idade respirou fundo, esforçando-se para controlar a irritação que sentia. Ele se chamava Zhou Ruitian. Era o proprietário deste edifício. Ele gerencia milhares de funcionários. No entanto, quando o apocalipse chegou, quase 90% dos funcionários se transformaram em zumbis, ou foram mortos por zumbis. Felizmente, quando ele construiu este edifício, instalou o sistema de defesa mais avançado. Agora, os primeiros andares estão firmemente bloqueados por ele. Aqueles zumbis não conseguem subir por enquanto. No entanto, quanto mais o tempo passa, a situação se torna cada vez mais desfavorável para ele. Não se sabe por quanto tempo aqueles corpos vão aguentar. Zhou Ruitian olhou novamente para a tela de monitoramento enquanto falava. Seus olhos brilhavam incessantemente. Não se sabe o que ele estava pensando. Na verdade, ele ainda tem um trunfo, que é a esfera dourada que apareceu diante dele alguns minutos atrás. Embora não soubesse o que era, isso lhe conferiu um poder imenso. O efeito foi impressionante. Quando ele digerir tudo isso, acredita que poderá sair daqui em segurança. Acreditar que é absolutamente seguro sair daqui. Quanto aos outros, sinto muito. Ele mal consegue cuidar de si mesmo. E como poderia ter tempo para se preocupar com os outros? Assim, o tempo passou lentamente. Em pouco tempo, meia hora se passou. Nesse momento, os lábios de Zhou Ruitian se curvaram em um sorriso. Ele já havia conseguido absorver a energia da esfera dourada. Sentia-se cheio de uma força explosiva. Que força impressionante! Eu sinto que posso destruir tudo com um soco. Dentro do escritório, Zhou Ruitian fechou o punho. Um brilho de excitação apareceu em seu rosto. A força que fluía dentro dele parecia estar lhe lembrando. Ele pode destruir qualquer obstáculo com um soco. Quebrar a jaula à sua frente. Não só isso. Ele também despertou uma habilidade especial. Parecia ser para aprimorar armas. Pensando nisso, Zhou Ruitian imediatamente pegou o que estava ao lado. Em cima da mesa. Aquela espada longa Tang. A espada Tang foi puxada, revelando sua lâmina afiada. Brilhou com um brilho gélido, de tirar o fôlego. Esta é a arma que ele fez sob medida há alguns meses, gastando uma fortuna. E ainda está afiada. Ele sempre teve um sonho de ser um herói das artes marciais. Caso contrário, não teria mandado fazer. Esta espada Tang estava exposta no escritório. Não esperava que agora fosse ser útil. Quando ele segurou firmemente o cabo da faca, uma força estranhamente familiar imediatamente jorrou de seu corpo, aderindo à lâmina da faca, fazendo-o ficar ainda mais afiado. Esta é a força que despertou nele.
O vento dourado soprou. Zhou Ruitian fez um movimento leve, cortando diretamente o ar. Um som de rasgo ecoou. Neste momento, seu coração disparou. Seu sangue começou a ferver. Seu corpo estava cheio de energia inesgotável. Essa sensação era realmente maravilhosa. Ha ha ha, realmente os céus me favorecem, Zhou Ruitian. Ele não pôde evitar soltar uma risada de satisfação. Não esperava que na chegada do apocalipse, ele teria uma oportunidade tão grande, de obter uma força tão poderosa. Parece que os céus realmente cuidam de mim. Com essa força, ele certamente poderá realizar um grande feito no apocalipse. Neste momento, Zhou Ruitian parecia ver o futuro. Sua postura imponente conquistando o Império Juzhou. O chefe está bem. Os monstros do segundo andar estão cada vez mais violentos. Todos estão prestes a não aguentar. Enquanto ele estava imerso em infinitas divagações, de repente, um grito ansioso chegou aos seus ouvidos. Ele viu o jovem que havia entrado correndo, com o rosto cheio de pânico. Este jovem é o secretário de Zhou Ruitian, e também é um dos seus confidentes. Zhou Ruitian, ao ouvir isso, instantaneamente franziu a testa. Por que tanto pânico? Não passa de meros monstros. Como você pode ficar assustado desse jeito? Ao ouvir a reprimenda de Zhou Ruitian, o secretário Zhang enxugou o suor da testa, abaixou a cabeça e saiu. Espere, eu vou lidar com esses monstros. Depois de falar, Zhou Ruitian saiu segurando a espada Tang Ying. Em pouco tempo, os dois chegaram ao segundo andar. Dezenas de zumbis cercavam a porta, atacando loucamente a porta. E isso é apenas o segundo andar. A quantidade de zumbis no salão do andar de baixo é várias vezes maior do que aqui. Mas esta pesada porta de vidro temperado já apresenta muitas fissuras. Até o vidro da porta está coberto de teias de aranha. Pode desmoronar a qualquer momento. Se não fosse pelo esforço total da equipe de segurança, provavelmente já teria sido destruída pelos zumbis. Esses zumbis são poderosos e estão longe de ser iguais a pessoas comuns. Se forem mordidos ou arranhados por eles, as consequências são simplesmente inimagináveis. Bum bum bum. Os zumbis batem freneticamente na porta, tentando quebrar a porta. Eles rugem para o céu, com um líquido verde e pegajoso escorrendo de suas bocas. Nos olhos vermelhos e sangrentos, brilha uma luz feroz, que os torna extremamente ameaçadores. E atrás da porta, dezenas de funcionários estão segurando a porta com mesas e cadeiras, resistindo ao ataque dos zumbis. No segundo seguinte, o vidro quebrou de repente. Vários zumbis entraram pela fresta da porta. E nesse momento, Zhou Ruitian atacou. Ele puxou rapidamente a espada Tang e cortou em direção ao zumbi mais próximo. O zumbi foi imediatamente cortado ao meio. No entanto, outro zumbi aproveitou a oportunidade e pulou diretamente sobre ele. O rosto de Zhou Ruitian mudou ligeiramente. Ele rapidamente se esquivou. Enquanto se esquivava, ele cortou o zumbi com um golpe reverso. Zhou Ruitian se sentiu satisfeito por dentro. Essa sensação de matar era simplesmente maravilhosa. Ele sentiu seu desejo de lutar ser completamente ativado naquele momento. Morra! Ele gritou com raiva e atacou novamente o zumbi. A cada golpe da espada, ele matava um zumbi. Neste momento, os funcionários atrás dele também ficaram impressionados com suas ações. Depois de ver essa cena, primeiro ficaram atordoados. Em seguida, começaram a explodir em aplausos. Viva o chefe! O chefe é imponente! Suas vozes altas ecoaram por todo o andar. E neste momento, Zhou Ruitian estava cada vez mais corajoso na batalha. Em apenas alguns minutos, ele limpou todos os zumbis do segundo andar. Depois de fazer isso, ele foi em direção ao saguão do primeiro andar. Vamos, sigamos o chefe. Assim não precisamos ter medo dos monstros. Alguém sugeriu. Boa ideia, vamos nos apressar e seguir. Todos assentiram. E então rapidamente o seguiram. Em breve, o grupo chegou ao saguão do primeiro andar. Eles acabaram de descer e viram uma multidão de zumbis cercando a porta, gritando loucamente. Aqueles olhares verdes e brilhantes fitavam-nos intensamente. Zhou Ruitian soltou um resmungo frio. A defesa do portão principal do prédio é um dos lugares mais sólidos de todo o edifício. Portanto, ele não se preocupa temporariamente em ser atacado por monstros. No entanto, não pode se descuidar. TSK, parece que cheguei um pouco tarde. De repente, uma voz surgiu do vazio. Todos estavam com expressões sérias. Eles olhavam ao redor com cautela. Zhou Ruitian perguntou friamente. Não fique tão nervoso. A voz veio novamente. Em seguida, uma figura começou a aparecer lentamente. Estava sentada em uma pedra de luz não muito longe. Era você. Você olhou para Zhou Ruitian, que segurava uma espada Tang. Jin Zong não pôde deixar de suspirar. Cheguei tarde mais uma vez? Logo após sair da Universidade de Jianghu,
Você foi primeiro a um hospital no sul da cidade. Lá também apareceu uma esfera dourada. Você conseguiu pegar a esfera dourada com sucesso. Você a engoliu de uma vez, como antes. E então, seu poder foi elevado com sucesso. Até mesmo as correntes genéticas dentro do corpo. O número já chega a 39. A força é várias vezes maior do que antes. Mas quando você chegou aqui, você viu Zhou Ruitian matando zumbis. Imediatamente percebeu que chegou tarde. O oponente já havia devorado a pérola dourada. Quem é você? Zhou Ruitian olhou com um olhar cauteloso. Apertou firmemente a espada Tang em suas mãos. Ele instintivamente acreditou que era o norte. Você é um desperto como ele. Caso contrário, como poderia aparecer sem ser notado diante de mim e não ser descoberto? Quem sou eu? Você ainda não tem o direito de saber. Você balançou a cabeça. Com um tom sutil de linguagem clássica. Zhou Ruitian estreitou os olhos. Com raiva intensa no coração. Ele é um verdadeiro desperto. Agora, vem um garoto imaturo. Não tem nem o direito de saber. Mesmo que haja fogo em seu coração, ele não escolheu explodir. Mas continuou a falar, este irmão, olhando para você, deveria ser da mesma categoria que eu. Que tal assim? Você vem se juntar a mim? Nós dois juntos. Com certeza podemos dominar toda a cidade de Jiangou. Zhou Ruitian disse com firmeza. Você lançou a ele um olhar que era meio sorriso, meio sério. Respondeu sem rodeios. Deixe-me me submeter a você. Você acha que merece? Moleque. Como você fala assim? Meu chefe está disposto a te recrutar. E isso é uma grande honra para você. Você se atreve a dizer isso? Quer morrer? Nesse momento, um homem ao lado imediatamente pulou. Apontou para Xiu e gritou. Não era apenas esse homem. Algumas pessoas ao lado também fizeram o mesmo. Zhou Ruitian, ao ver isso, não escolheu intervir. Ele, agora, já não é mais o mesmo. Naturalmente, ele também entende que neste mundo apocalíptico, a lei da selva é a única regra. Poder é supremo. Já que Xiu não quer se juntar a ele, há muitos que estão dispostos a se juntar. Na pedra da entrada, Xiu olhou para o homem que estava falando e disse com um tom indiferente: Estou procurando a morte. Pá. Ele apenas estalou os dedos. No segundo seguinte, uma bola de chamas ardentes surgiu do nada. Então, instantaneamente se espalhou, envolvendo aquele homem. O homem imediatamente começou a gritar. Ele lutou desesperadamente, mas, infelizmente, foi inútil. Em um piscar de olhos, ele foi reduzido a cinzas. SSS. Ao ver isso, os outros funcionários imediatamente ficaram sem fôlego. Seus olhos refletiam terror e medo. Zhou Ruitian estreitou os olhos. Ele disse com uma voz um pouco sombria. Você está sendo um pouco excessivo. Na frente dele, você ousou matar seus subordinados. É como se não o respeitasse. Eu sou o excessivo. Xiu esboçou um sorriso frio. O que vem a seguir é ainda mais excessivo. Assim que terminou de falar. HU. Xiu novamente moveu os dedos. Em um instante, uma nova bola de chamas vermelhas intensas se elevou novamente. Parecia que iria incendiar todo o céu e a terra. Isso fez com que as pessoas ao redor mudassem de cor, especialmente aqueles que estavam na frente. Todos ficaram tão assustados que suas pernas fraquejaram. Eles sentiram uma ameaça mortal, como se no próximo momento fossem reduzidos a cinzas, procurando a morte. Neste momento, Zhou Ruitian não conseguiu mais ficar sentado. Ele brandiu violentamente a espada Tang, tentando salvar seus subordinados. Desferiu um golpe. As chamas vermelhas foram dispersas, mas no segundo seguinte, elas se reuniram novamente. A cor se tornou ainda mais vibrante, como se tivesse se transformado em sangue. Não é bom. Sentindo o calor intenso das chamas, as pupilas de Zhou Ruitian se contraíram, revelando uma expressão de horror. Ele não esperava que seu golpe não tivesse efeito diante de Xiu. Em seguida, ele rapidamente recuou. Queria evitar as chamas. No entanto, mas estava um passo atrasado. Apenas se ouviu um barulho. As chamas imediatamente o alcançaram. E então queimaram intensamente, o engolindo por completo. Um grito agudo e desesperador ecoou nos ouvidos de todos. De arrepiar, Zhou Ruitian lutava desesperadamente nas chamas, tentando se libertar. Mas essas chamas eram muito dominadoras. Mesmo com sua força, era difícil de romper. Me perdoe. Finalmente, ele não aguentou mais a queimadura das chamas. Gritou em desespero pedindo clemência. Mas Xiu não deu atenção. Ufa! As chamas continuaram a queimar. Em um piscar de olhos, cobriram Zhou Ruitian por completo. Um grito desesperado e agudo saiu das chamas. Mas logo, parou abruptamente. Momentos depois, as chamas desapareceram. No local anterior, restou apenas um monte de cinzas negras, espalhadas pelo chão.
O local caiu em um silêncio mortal. A cena de antes era realmente estranha e chocante. Gulu. As pessoas ao redor não puderam evitar de engolir em seco. Quem poderia imaginar? O Zhou Ruitian que estava se exibindo antes foi queimado vivo. Que tipo de pessoa é esse jovem? Por que é tão cruel? Pensando nisso, todos olharam para Xi Y, com olhares cheios de profunda desconfiança e respeito. Xi Y, no entanto, estava calmo, como se tivesse feito algo trivial. A partir de agora, este edifício é meu. Quem se opõe? Quem está a favor? Ele olhou ao redor, com um tom extremamente calmo. SHHH. Todos os funcionários baixaram a cabeça. Não ousaram olhar para Xi Y, com medo de que no próximo segundo, uma bola de fogo descesse sobre eles, os queimando em cinzas. Vendo que ninguém se opôs, ele finalmente acenou com a cabeça, satisfeito. Se realmente alguém tivesse coragem de se opor, Xi Y não se importava em levá-lo para acompanhar Zhou Ruitian. Em seguida, ele direcionou seu olhar para a espada Tangengao ao lado. Com um pensamento, uma onda de poder mental imediatamente envolveu a lâmina. SHHH. No segundo seguinte, a espada Tangengao apareceu de repente em sua mão. Muito bom! É uma boa espada. Ao ver os padrões esculpidos na espada Tangengao e as linhas suaves, Xi Y acenou com a cabeça, satisfeito. Ele estalou os dedos. A espada Tangengao emitiu um som claro e agradável. Entre as várias armas, ele só tinha uma preferência pela espada Tangengao. E agora, esta que está em sua mão. Xi Y gostava ainda mais. Guardar longo. Ele caminhou lentamente em direção ao andar superior. Já estava quase de noite. A atividade dos zumbis diminuiria consideravelmente. Afinal, eram apenas zumbis recém-mutados. Portanto, ainda manteriam algumas características humanas. Por exemplo, dormir. Com o passar do tempo, esses zumbis continuarão a evoluir, até que estejam ativos tanto de dia quanto de noite. Até mesmo uma parte dos zumbis tem um poder de combate muito superior à noite do que durante o dia. Chegando ao escritório no andar superior, Xi Y sentou-se diretamente no sofá de couro. Não muito longe, havia algumas caixas de macarrão instantâneo e pão empilhadas, que foram coletadas anteriormente por Zhou Ruitian. Neste momento, ZHNG Min entrou nervosamente. Ele olhou para Xi Y no sofá. Não pôde deixar de lembrar da cena que aconteceu no andar de baixo. Seu coração ainda sentia uma onda de emoção. Chefe! ZHNG Min abriu ligeiramente a boca. Quase falou, mas hesitou. O que foi? Se tem algo a dizer, fale. Xi Y lançou-lhe um olhar indiferente. Você tem algo que precisa que eu faça? Não. Você pode ir embora por enquanto. Depois de dizer isso, ele olhou novamente para as caixas de macarrão instantâneo ao lado. Engoliu em seco. Desde que começou a trabalhar hoje até agora, ele não comeu quase nada. No meio do caminho, tantas coisas aconteceram. Isso consumiu bastante energia. Portanto, é inevitável que eu esteja um pouco faminto. Mas ele viu Xi Y fechando os olhos. Parecia que ele queria descansar um pouco. Zamin só pôde balançar a cabeça, sem saber o que fazer. Então ele saiu. Como está? Ele nos deu comida? Assim que saí do escritório, algumas pessoas se aproximaram e perguntaram. Ao ouvir isso, ele também só pôde balançar a cabeça amargamente. Droga! Toda a comida da empresa foi levada por aquele filho da mãe do Zhou Ruitian. Agora que ele está morto, o que vamos fazer? Não podemos realmente morrer de fome? Alguns não puderam deixar de murmurar palavrões. Agora estamos presos aqui. E do lado de fora só há monstros devoradores de gente. Se não houver comida, mais cedo ou mais tarde, morreremos de fome. Mas se sairmos, aqueles monstros certamente virão em massa e nos despedaçarão. Tempo. Todos estavam em uma situação difícil. Testa franzida. O que vamos fazer? Vamos procurar primeiro. E se a empresa tiver mais comida? Alguém sugeriu. Ao ouvir isso, todos imediatamente ficaram animados. Eles correram para procurar em todos os andares. De qualquer forma, os monstros acima do segundo andar já foram eliminados por eles. Está bem seguro. Em pouco tempo, todos começaram a procurar comida. Mas, ao procurar em todos os andares, só encontraram algumas pacotes de biscoitos e batatas fritas. Por causa disso, eles até brigaram. Quase todos ficaram feridos. Com tão pouca comida, não é suficiente para dividir entre eles, muito menos para encher a barriga. É tudo culpa desse idiota do Zhou Ruitian. Se não fosse por ele, talvez ainda pudéssemos ter um pouco de macarrão instantâneo. Agora está tudo acabado. Não temos nada. Eu o amaldiçoo para que na próxima vida ele reencarne como um cachorro e seja montado por alguém enquanto faz cocô. No primeiro momento, alguém começou a xingar sem parar, por causa da falta de comida. Então, eles não paravam de amaldiçoar Zhou Ruitian.
Não demorou muito. Eles também estavam cansados. Todos desabaram no chão. Não amaldiçoaram mais. Neste momento, o céu lá fora já estava completamente escuro. E o grito dos zumbis parecia estar gradualmente diminuindo. Primeiro dia do Apocalipse. 8h21 da noite. O céu lá fora estava completamente negro. Apenas algumas estrelas estavam penduradas. E na terra, os zumbis estavam com os olhos bem fechados, como se fossem esculturas. Pareciam estar adormecidos. Mas se houvesse o menor ruído, esses zumbis acordariam imediatamente. Neste momento, dentro do edifício Ruitian, estou com muita fome. Um grupo de pessoas estava encolhido nos cantos ao redor, se abraçando em um só corpo, tremendo de frio. Seus rostos estavam pálidos. Claramente estavam famintos. De repente, um aroma de churrasco invadiu o ar. Havia também um leve cheiro de macarrão instantâneo. Que cheiro bom! Estou sentindo o cheiro de carne. Eu também. Meu Deus! É o cheiro de churrasco. Um homem alto e magro aspirou profundamente pelo nariz. Seus olhos brilharam intensamente. Ao sentir esse cheiro tentador, todos imediatamente se animaram. Olharam na direção de onde vinha o cheiro. O cheiro estava vindo do escritório. Gulu, podias ouvir o som de estômagos roncando, um após o outro, embora estivessem morrendo de fome. Ninguém se atreveu a entrar no escritório precipitadamente, por causa do que aconteceu à tarde. O suficiente para provar. A pessoa lá dentro é muito perigosa. Vou dar uma olhada. Finalmente, o homem alto e magro se levantou. Ele se aproximou lentamente do escritório de XY. Ele olhou pela fresta da porta. Neste momento, XY estava, de fato, comendo churrasco. Os ingredientes foram retirados do espaço de armazenamento. Há também alguns temperos para churrasco. Quanto à mesa ao lado, ainda há alguns baldes de macarrão instantâneo exalando vapor. Gulu, o homem magro e alto não pôde evitar engolir a saliva novamente. Para alguém que não comeu nada o dia todo, que já estava tão faminto que o estômago estava colado às costas. Esse sabor maravilhoso é simplesmente irresistível. O que você acha? Churrasco. E ainda por cima, bife grelhado. E também macarrão instantâneo. O homem magro e alto, enquanto falava, também engoliu a saliva. Ouvindo sua descrição, todos não puderam evitar engolir a saliva também. Droga! Estamos passando fome. Mas ele, por outro lado, está lá dentro se deliciando. Um homem forte xingou. Ele se chama Li Gang. Ele é o chefe de segurança deste prédio. Dizem que ele se aposentou de uma unidade especial, especialista em artes marciais. Por isso foi contratado por Zhou Ruitian para ser o chefe de segurança do edifício, que estava com ele. E muitos deles são veteranos. Irmão Li, que tal não fazermos nada e irmos até o fim? Vamos direto ao ponto. Dizia. A pessoa fez um gesto de cortar o pescoço. Mas, assim que Li pensou no que aconteceu à tarde, ele hesitou em seu coração. Ele sabia muito bem, com suas próprias forças, é difícil derrotar o oponente. E ele ainda pode controlar o fogo. Como vamos lutar assim? Que medo é esse? Somos tantos. Não conseguimos lidar com uma única pessoa? Pense bem. Quando tivermos sucesso, podemos comer um bife. Churrasco. Enquanto falavam, os olhos de todos ficaram vermelhos. Além disso, há a tentação do aroma no ar. Então, com determinação, fizeram. Enquanto discutiam, sem saber, no escritório, XY já sabia de tudo. Com a ajuda de prever o futuro. Não importa qual decisão eles tomem, ele sempre saberá com clareza. Já que alguém está procurando a morte, ele, é claro, ficará feliz em ajudar. Pegou um pedaço de carne aleatoriamente. Cheirou. Que cheiro bom! E nesse momento, a voz de Li Gang veio do lado de fora. Chefe, você está ocupado? Temos algo que gostaríamos de relatar a você. Por favor, saia. Clang. Antes que pudesse terminar a frase, Tan Engao já havia desembainhado a espada. Sob o controle de Xiu, ele perfurou diretamente a porta. Um som de puff. Sangue espirrou. No momento seguinte, um grito de dor ecoou por todo o andar. A silhueta de Xiu apareceu lentamente. Ele olhou friamente para as 10 pessoas à sua frente. Ele estalou os dedos. Chamas se elevaram. Em um instante, os envolveu, transformando-os em seres de fogo. Por favor, poupe minha vida. Eu não ousarei mais. Os gritos de dor continuaram a soar. Lamentos angustiantes não paravam de ecoar. Em um piscar de olhos, essas 10 pessoas já se tornaram cinzas. Mortos de uma forma que não poderia ser mais mortal. Ao ver uma cena tão aterrorizante, aqueles ao redor que estavam prestes a agir, instantaneamente ficaram em silêncio como se estivessem congelados. Até ficaram tão assustados que perderam o controle. É muito brutal. Esse cara é simplesmente um demônio. Matar é tão fácil quanto cortar grama.
O que eu dou a vocês? Vocês só podem pegar. Eu não dou. Ninguém pode tocar. XY olhou para todos com um olhar frio e impiedoso. Seu tom era extremamente gelado. Na chegada do apocalipse, a vida é a coisa menos valiosa. Se essas pessoas tivessem atacado antes, então eu não me importaria em matá-los todos. Ao ouvir isso, todos tremeram. Apressadamente baixaram a cabeça. Não se atreveram a olhar nos olhos de XY. Não se atreveram, não se atreveram. Em seguida, XY não os ignorou mais. Virou-se e entrou no escritório. Fechou a porta. Continuou a desfrutar da comida. Isso deixou as pessoas do lado de fora ainda mais aterrorizadas. Nem ousavam respirar. O tempo passou rapidamente até a manhã seguinte. Quando todos acordaram, descobriram que ainda estavam vivos. Imediatamente suspiraram aliviados. Após uma série de eventos de ontem, eles temiam ser mortos em seus sonhos. Felizmente, a deusa da sorte os favoreceu mais uma vez. Passaram a noite com medo e apreensão. Os zumbis do lado de fora voltaram a ficar ativos. Os gritos ecoavam incessantemente. Isso os deixou ainda mais assustados. Mais de uma hora se passou. Alguém pareceu notar que dentro do escritório já não havia movimento. Então, espreitaram cautelosamente pela fresta da porta. O resultado foi que ficaram paralisados. O escritório estava completamente vazio. Em pouco tempo, outras pessoas se juntaram. O que você está fazendo? Você não tem medo de morrer? Um jovem exclamou em voz baixa. Mas assim que ele terminou de falar, a pessoa empurrou a porta do escritório. Nesse momento, todos ficaram atordoados. Cadê as pessoas? Como pode não haver ninguém? À medida que mais e mais pessoas se reuniam, logo, todos os olhares foram atraídos para o macarrão instantâneo não muito longe. É comida! Estou quase morrendo de fome. Em um instante, todos enlouqueceram. Eles correram para dentro do escritório. Rasgaram as embalagens e enfiaram na boca. Isso é meu! Croc, croc! Rasgando, mastigando. Insultos começaram a ecoar. Neste momento, ninguém se importava com a amizade entre colegas. Entre colegas e comida. Eles escolheram a comida sem hesitar. Depois de um dia e uma noite de fome. Mesmo que essas pessoas tenham um temperamento excelente normalmente, agora, estavam completamente furiosos. Assim, uma grande batalha por comida explodiu. E esse macarrão instantâneo foi deixado intencionalmente por XY. Afinal, o espaço de armazenamento tinha comida suficiente. O suficiente para ele sobreviver a toda a chegada do apocalipse. Portanto, ele não levou esses noodles instantâneos. Já tem carne. Quem ainda vai comer noodles instantâneos? Não é mais gostoso comer carne? Do outro lado, XY não sabia da situação aqui. No entanto, ao deixar os noodles instantâneos, ele já podia prever o que aconteceria. Embora desta vez não tenha conseguido obter a pérola dourada, ele conseguiu uma espada tão afiada. Isso pode ser considerado um pequeno ganho. Nas visões que teve, havia apenas 3 pérolas douradas em um raio de 10 milhas. XY só conseguiu 2 delas. A seguir, em um curto período, não deve haver mais pérolas douradas chegando ao planeta azul. Portanto, ele não se deu ao trabalho de procurar em outras cidades. Se essa coisa existe em outros lugares, não dá para saber com certeza. Mesmo que realmente haja, já se passou uma noite. Provavelmente já foi pega por outra pessoa. Neste momento, após deixar o edifício Rutin, XY deu mais 2 voltas nas proximidades. Ele percebeu que não havia nada de bom. Então, ele voltou para casa e trancou bem a porta. Ele estava deitado em casa, relaxado. De vez em quando, assistia vídeos. Não posso negar. A internet do mundo paralelo é realmente boa. Já houve uma crise de zumbis. O sinal ainda está funcionando. O celular também funciona normalmente. Impressionante. Neste mundo, só existe um país. Esse é o Império Gilzou. E a linha do tempo aqui é aproximadamente equivalente ao ano de 2112 da vida passada. Portanto, a tecnologia é relativamente avançada. Mas diante dos zumbis, a humanidade também parece extremamente frágil. Veja, XY encontrou muitos vídeos sobre a crise de zumbis. Parecem muito interessantes. Ele estava dormindo. De repente, a esposa se transformou em um monstro. O que fazer? Estou esperando online. Chocado. O vizinho ao lado se transformou. Ele até transformou seu próprio filho. O apocalipse realmente chegou? Uma noite se passou e, com o passar do tempo, várias notícias sobre o apocalipse rapidamente se espalharam nas principais plataformas online, especialmente alguns vídeos gravados, extremamente claros. Deixa quem assiste com arrepios. No vídeo, aqueles zumbis se contorcem, cada um com uma aparência horrenda. Assim que veem um ser humano, eles atacam ferozmente, mordendo freneticamente pedaços de carne.
XY assiste a esses vídeos. E não pode deixar de exclamá-lo. De fato, não importa onde, o hábito humano de compartilhar não muda. Ele até encontrou um influenciador, que estava cercado por zumbis, mas ainda assim não se esqueceu de gravar e postar o vídeo online. Num instante, bilhões de pessoas do Império Ji usou. Ficaram em pânico. Ninguém esperava que a chegada do apocalipse chegaria tão de repente. Um segundo antes era uma sociedade moderna harmoniosa. No próximo, tornou-se um apocalipse canibal. Isso é inaceitável para muitas pessoas. Afinal, antes do apocalipse, todos achavam que estariam a salvo. Mas após a chegada do apocalipse, não só os humanos sofreram mutações, até alguns animais. E até as plantas sofreram mutações. Eles não têm nem os recursos básicos para sobreviver. E ainda se tornaram a parte mais baixa da cadeia alimentar. Uma diferença tão grande. Se fosse qualquer outra pessoa, seria difícil de aceitar. Felizmente, XY veio para o passado antes. A comida e a água já estavam todas preparadas. Comparado àqueles que não prepararam nada, ele estava simplesmente explodindo de felicidade. A seguir, XY só precisava fazer duas coisas: usar a habilidade de prever o futuro e procurar oportunidades para aumentar seu poder. A segunda, bem, é simplesmente aproveitar bem. Afinal, na vida passada, ele sempre foi um trabalhador 996, passando a maior parte do tempo trabalhando. Agora, tendo a rara oportunidade de viajar no tempo, é natural que ele deva relaxar um pouco. Já que ele viajou no tempo, ele não pode relaxar um pouco? Nos próximos dias, um cheiro de sangue pairava por toda parte, e um odor de decomposição. A cidade inteira parecia estar envolta em uma névoa sombria. Todos estavam imersos em desespero e medo. Nas ruas, vagavam incontáveis zumbis. Seu único objetivo era vivos. XY ainda podia frequentemente ver pessoas saindo em busca de comida e sendo mordidas até a morte por zumbis. Algumas pessoas, por não suportarem a dor, entravam em colapso mental e escolhiam se suicidar pulando de prédios. Diversas cenas trágicas se desenrolavam nesta cidade. No entanto, ele não escolheu intervir, mas sim observou tudo em silêncio. O apocalipse não precisa de compaixão, e muito menos de piedade. Essa é a maneira de sobreviver no apocalipse. Naquela tarde, XY largou os talheres que tinha em mãos e estreitou os olhos. Enquanto olhava em uma determinada direção, ele sentiu uma forte onda de energia emanando à distância. E além disso, essa onda era extremamente intensa e parecia não estar muito longe dele. Estão apenas a 6 ou 7 quilômetros. Essa onda de energia, um brilho intenso passou pelos olhos de Xiu. Que energia poderosa! É mais forte do que a que encontrei antes com Zhou Huitian. Se não fosse por ele ter consumido 2 pérolas douradas, se sua força não tivesse aumentado muito, talvez eu não perceberia essa onda. Monstro devorador. Essa aura é definitivamente de um monstro devorador. E seu nível não é fraco. Xiu imediatamente se levantou e voou naquela direção. Ele queria ver que tipo de monstro devorador é esse, para ter uma onda de energia tão poderosa. Em breve, ele chegou à fonte da onda. Era, surpreendentemente, um zoológico em Jiangou. Ao chegar na entrada, o chão estava coberto de manchas de sangue. Havia até membros e braços cortados. E nas paredes ao redor do zoológico, estavam cobertas de sangue vermelho vivo, parecendo um mar de sangue. Neste momento, apenas se via uma enorme silhueta, que estava deitado no chão descansando, que era, na verdade, uma besta zumbi formada por uma tigre mutante. Seu corpo tinha cerca de 5 a 6 metros de comprimento, com um corpo robusto, coberto por uma espessa armadura de escamas. E nas costas crescia um par de asas negras. As asas se abriram, quase cobrindo metade do céu. Neste momento, ele estava com os olhos fechados, gotejando uma saliva verde pálido com sangue, que escorria de seus lábios, exalando um cheiro fétido e penetrante. Não só isso, o corpo dessa besta zumbi também emanava uma pressão invisível. Não é de se admirar que nas proximidades do zoológico não se consiga ver um único zumbi com uma existência tão aterrorizante. Como os zumbis comuns teriam coragem de se aproximar? A menos que sejam realmente estúpidos. Só assim se atiraria contra o cano da arma. E nesse momento, viu-se a besta morta cheirando levemente. Então, abriu os olhos. Em suas pupilas profundas e escuras, brilhava um brilho escarlate sedento de sangue. Ela se levantou abruptamente. Com um olhar ganancioso, observou Xiu à distância. Que cheiro delicioso! Esta comida à minha frente não se compara em nada com aqueles pequenos répteis anteriores. Ela mal podia esperar para devorar essa comida. A besta morta soltou um rugido de excitação de sua garganta. Era como o rugido de um tigre, ensurdecedor. Em seguida, com passos ágeis,
Correu em direção a Shio. A cada passo que dava, fazia um buraco no chão. Seu corpo todo estava repleto de uma aura selvagem e feroz. Sua aparência era como a de uma besta brutal, desejando caçar sua presa. Veio na hora certa. Shio sorriu levemente. Ele já estava faminto e ansioso. Raramente encontra uma besta tão semelhante. Ele, naturalmente, não deixaria passar essa oportunidade. No segundo seguinte, ele deu um impulso com os pés. Em um instante, transformou-se em uma sombra veloz. Avançou em direção a. Os feitiços podem curar todas as feridas causadas por forças externas. E o feitiço do cachorro pode protegê-lo da morte. Portanto, Shio não segurou a mão. Ele desferiu um soco direto. Uma força aterrorizante imediatamente se espalhou. Impactou nas patas dianteiras da besta. Bum! Um som abafado. O enorme corpo da besta tremulou abruptamente. E então começou a recuar. As garras afiadas deixaram fendas no chão. Rugido. A besta soltou um rugido de raiva. Seus olhos emitiram um brilho frio e feroz, focando intensamente em Shio. Ele não apenas não feriu esse pequeno réptil, mas foi, na verdade, repelido por ele. É uma verdadeira humilhação. É evidente que a besta diante dele possui uma inteligência elevada. Caso contrário, como poderia demonstrar uma expressão de raiva? Em seguida, a besta atacou novamente. Sua velocidade é impressionante. Em um piscar de olhos, estava diante de Shio. Levantou suas garras afiadas e desferiu um golpe feroz contra ele. Shio manteve a expressão inalterada. Sua figura desapareceu em um instante. Bang! Crack! O chão se fendeu em várias rachaduras, como uma teia de aranha, se espalhando em todas as direções. Logo depois, Shio apareceu acima da besta, brandindo os punhos. Ele golpeou com força suas costas. Bum bum bum. Cada vez que ele desferia um soco, era acompanhado por um estrondo ensurdecedor. Cada soco carregava uma incrível força destrutiva. 2 socos. Em um piscar de olhos, a besta morta levou centenas de socos dele. Cada ataque fazia seu corpo balançar violentamente. A pele se rachava, e grandes quantidades de sangue jorravam. HU. Finalmente, a besta morta entrou em completo frenesi. Ela ergueu a cabeça e rugiu para o céu como um louco. Todos os músculos do corpo estavam tensos. As articulações estalavam. Uma aura aterrorizante se desprendia dela. Ao mesmo tempo, relâmpagos negros e densos surgiam. Crackle! Arcos elétricos se moviam. Plic, ploc. O som era incessante. Sob aqueles trovões entrelaçados, parecia que uma feroz tigre elétrico estava descendo. Ele apenas lançou um olhar e ficou surpreso interiormente. Esta era, na verdade, uma besta morta que controlava relâmpagos. E seu hálito continuava a aumentar. Estava claramente furiosa ao extremo. Pensando nisso, Shio não pôde deixar de lamber os lábios. Seu olhar estava ardente. E ele também ficou animado. Veio na hora certa. Ele ainda não usou toda a sua força. Isso é apenas o poder de alguns dos feitiços. Então vamos ver se seu relâmpago é forte, ou se o olho relâmpago é mais forte. Com um pensamento, plic, ploc, viu-se que nos profundos olhos de Shio irrompeu de repente uma camada ofuscante de luz amarelo-avermelhada. Era claramente o poder do feitiço do porco. Em um instante, a aura de Shio sofreu uma mudança drástica. Uma força dominante e feroz. Uma pressão imbatível emanava dele. E além disso, essa pressão estava rapidamente aumentando. Após apenas alguns instantes, raios ardentes jorraram de seus olhos, fazendo todo o vazio ao redor se distorcer. A besta imediatamente se assustou. Desde que completou a evolução há alguns dias, ele, que sempre foi invencível, neste momento, de repente sentiu um leve perigo de morte em Shio. Não pode. Precisa fugir. Embora essa besta morta tenha a cabeça um pouco lenta, ela possui um instinto de crise. No segundo seguinte, ela virou a direção sem hesitar e começou a fugir para o outro lado. Bum! A luz escaldante explodiu instantaneamente. O chão imediatamente ficou carbonizado e começou a soltar fumaça branca. Fissuras densas se espalharam. Agora que quer fugir, é tarde demais. Shio olhou para ela com um olhar frio. A presa que ele escolheu não é tão fácil de escapar. Assim que as palavras saíram, sua figura desapareceu abruptamente do lugar. No segundo seguinte, ele já estava acima da cabeça da besta morta. Ambas as mãos se moveram. Voxos! Chamas dançavam como um dragão em suas palmas. Com uma força de destruição, ele disparou repentinamente. Bum, bum, bum. O corpo da besta morta foi imediatamente lançado a mais de 10 metros de distância. E aquela enorme onda de choque quebrou todas as árvores próximas ao meio. O chão também começou a tremer violentamente. Árvores grandes caíam uma após a outra, em meio à poeira.
Shiryu saiu lentamente. Sua postura era ereta. Sua presença era imponente, como uma espada desembainhada, com sua lâmina exposta. A besta morta lutava para se manter em pé, olhando para Shiryu com um olhar cheio de receio. Ele rosnou baixinho. Humano, o que você quer? Sua voz estava rouca. Soava especialmente estranha. Parece que essa mutação não apenas deu a esta besta morta um aumento de força, mas até a fez aprender a falar. Shiryu não disse muito. Apenas respondeu de forma clara e concisa. Shua. Ele disparou novamente. Uma bola de chamas intensas se reuniu na palma da mão, ao mesmo tempo, carregando um poder aterrorizante. No segundo seguinte, ele golpeou com força a cabeça da besta. Bang! Um som abafado ecoou. A cabeça da besta imediatamente afundou uma grande parte. Uau! Ela uivou de dor. Sangue de um vermelho escuro começou a jorrar, molhando os pelos ao redor. Bang! Shiryu balançou os punhos freneticamente. Cada soco forte continha um poder aterrorizante, como se quisesse rasgar o céu e a terra. E a frequência de seus ataques tornava-se cada vez mais rápida e feroz. Cada movimento acertava com precisão os pontos vitais do zumbi, fazendo-o emitir gritos de dor. E não muito longe, a silhueta de 5 pessoas estava se aproximando furtivamente do zoológico. Todos estavam com expressões tensas. Estavam completamente rígidos. Observavam cuidadosamente a situação ao redor. Ao perceber que não havia vestígios de zumbis, todos suspiraram aliviados em seus corações. As armas que seguravam firmemente também relaxaram silenciosamente. Irmão Tigre. Isso é ótimo. Aqui não há aqueles monstros aterrorizantes. Um jovem enxugou o suor da testa. Ele disse animadamente. SHHH. Não se deixe enganar. Ao ouvir isso, o homem à frente fez um gesto de silêncio. Ele disse em voz baixa. Ele se chama Li Hou. Ele é o chefe deste grupo. Não se deixe enganar por sua aparência gentil. Ele é um verdadeiro durão. Ele foi procurado pelo Império várias vezes. Desta vez, ele pretendia aproveitar a confusão da explosão de zumbis para se esconder da busca e, de quebra, coletar alguns suprimentos e alimentos. Infelizmente, a sorte deles realmente não era boa. Eles tinham acabado de sair quando se depararam com um grupo de zumbis. Felizmente, eles reagiram a tempo. Assim, conseguiram escapar por sorte. Caso contrário, já teriam sido despedaçados por aqueles monstros. Irmão Tigre. Há movimento. De repente, um deles apontou para um lugar e disse com uma expressão de terror. Todos rapidamente levantaram a cabeça para olhar. E, de fato, viram uma figura ágil, lutando contra um monstro de grande porte. Quando viram claramente a aparência daquele monstro, todos imediatamente arregalaram os olhos. Caramba! Quem é essa pessoa? Tão incrível! Eles ficaram com a boca aberta, olhando atonitos para a cena à sua frente. Então, aquela figura era, na verdade, Shiryu, e aquele monstro estava, surpreendentemente, sob seu controle, recuando continuamente. Em um piscar de olhos, já estava coberto de ferimentos. Aquela figura era, de fato, Shiryu. Então, aquele monstro de grande porte estava, surpreendentemente, sob seu controle, recuando continuamente. Em um piscar de olhos, os monstros já estavam cheios de ferimentos. PFFT. Sangue jorrava descontroladamente. A besta morta foi lançada para longe por um soco de Shiryu. Encolhida, estava deitada no chão, à beira da morte. Seus olhos mostravam uma expressão de súplica. Parecia estar implorando a Shiryu por sua vida. Infelizmente, para alguém que queria comê-lo. Como Shiryu poderia ser misericordioso? Bang! Ele levantou o pé e pisou na bochecha da besta morta. Com um leve esforço, ele esmagou a cabeça do oponente. Sangue de um vermelho escuro imediatamente espalhou-se pelo chão em seguida. Shiryu se inclinou e enfiou a mão dentro do corpo do zumbi. Tateou por um momento. De repente, a ponta dos dedos tocou algo. Ele levantou uma sobrancelha. O canto de sua boca formou um sorriso maligno. Ele encontrou. Dizia. Ele então tirou um núcleo em forma de diamante. Esta coisa tem forma cônica, totalmente transparente, de forma vaga. Podese ver a força do trovão que está contida nela. Esse tipo de poder é um pouco diferente da pérola dourada que foi engolida antes, mas é ainda mais violento. Shiryu sentiu essa energia violenta. Um brilho de excitação apareceu em seus olhos. Este núcleo cristalino é chamado de núcleo de cadáver. Ele é formado pela energia dentro do monstro e pela fusão de habilidades elétricas despertadas. Se uma pessoa comum engolir, ou tiver a chance de despertar a mesma habilidade, mas há uma grande probabilidade de ser destruído pela energia violenta contida. Causou morte por explosão. Irmão Tigre, o que você acha que aquele garoto está segurando? Deve ser algo bom, não?
Uma das pessoas olhou para Shiryu, com um brilho de ganância em seus olhos, embora não soubesse o que era. Mas, de qualquer forma, foi encontrado em um monstro. Com certeza não é um item comum. Lia Gao sorriu enquanto lambia os lábios. Ele disse com um tom sombrio: Você pergunta para mim? Eu pergunto para quem? Mas eu posso garantir. Isso é definitivamente um bom tesouro. Pelo menos vale uns 18 milhões. Assim que essas palavras saíram, os olhos de todos presentes brilharam intensamente. 18 milhões. Isso é quanto dinheiro? Se for dividido igualmente, cada um, no mínimo, teria uns 2, 3 milhões, certo? Isso é simplesmente uma fortuna. Ao pensar nisso, todos não puderam evitar de engolir em seco. Seus olhos estavam ardendo. Irmão HU. Então, o que estamos esperando? Vamos logo e peguemos isso. Não espere ele se afastar. Depois será tarde demais. Isso será muito tarde. Um jovem robusto esfregou as mãos. Ele apressou, ansioso. Os outros também estavam ansiosos para agir. Estavam prontos para tentar. Neste momento, a ganância dominou seus corações. Esqueceu completamente a cena em que Shio matou a besta zumbi. Em suas mentes, só pensavam em como conseguir aquele núcleo de cadáver. Lia Gao respirou fundo. Ele reprimiu temporariamente a ganância que agitava seu coração. Todos calem a boca primeiro. Não viram que aquele monstro não era o adversário deles? Precisamos planejar bem isso. O que há para temer? Não temos armas. Se dispararmos as balas, não vamos transformá-lo em um favo de mel? Ao ouvir isso, os outros claramente estavam um pouco insatisfeitos. Neste mundo, será que ainda há alguém que possa resistir ao poder das armas de fogo? Não se deixe enganar pela força dos zumbis. Mas diante das armas de fogo que eles têm, eles também seriam perfurados como uma peneira. O que acontece é que há muitos zumbis. Caso contrário, eles não teriam medo algum. Além disso, agora ele está sozinho. Será que podemos parar as balas de tantas pessoas? A arma é a verdade. Agora a verdade está em suas mãos. Qualquer resistência inútil. É em vão. Irmão HU, vamos lá. Aquele garoto está sozinho. Vamos juntos. Milhões. Cada um pode pegar pelo menos 2 milhões. O suficiente para viver a vida toda. Todos estavam prontos para agir, com uma postura que parecia querer atacar imediatamente. Irmão HU franziu a testa. Hesitante. Seu coração estava muito confuso. Em teoria, eles têm mais pessoas do que nós. Além disso, com armas de fogo, deveríamos ter uma grande chance de vencer. Mas não sei por quê. Ele sempre sente que algo está errado. Aquele jovem não é tão simples quanto parece. Irmão HU, o que você está esperando? Se demorarmos mais, aquele garoto pode escapar. Outra pessoa apressou-se. Ao ouvir isso, irmão HU finalmente tomou uma decisão. Ele disse, cerrando os dentes. Acabou. Em seguida, ele rapidamente organizou tudo. Depois, pegou o AK-47 que estava em seu peito. Aproximou-se cautelosamente de Shio. Os outros, ao ver isso, também o seguiram. Quando chegaram a uma certa distância, dispararam. Imediatamente, ele levantou a mão rapidamente e puxou o gatilho. Tá 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 tá. Línguas de fogo densas jorraram instantaneamente. As balas uniu. Como um furacão. Um dilúvio de balas se abateu sobre Shio. Shi recolheu o núcleo do corpo. Seu rosto estava calmo e sereno. Seus olhos estavam ligeiramente semicerrados. Parecia já ter previsto que uma cena assim aconteceria. No momento crítico, sua figura desapareceu instantaneamente. As balas densas imediatamente erraram o alvo. Bateram no chão, levantando nuvens de poeira. O rosto de Lia Gao mudou. Ele rapidamente gritou para parar. Ao mesmo tempo, os outros também pararam de atirar. Cada um estava perplexo. O que está acontecendo? Aquele garoto estava claramente ali antes. Como ele desapareceu em um piscar de olhos? Não sei. Eles se entreolharam. Será que realmente estamos vendo fantasmas? No entanto, no segundo seguinte, uma voz fria de repente ecoou em seus ouvidos. Vocês estão me procurando? Quem? Todos ficaram surpresos. No entanto, antes que eles pudessem reagir, uma lâmina cortante passou rapidamente e fez um som de puff. A luz da faca brilhou repentinamente. O pescoço de uma das pessoas foi cortado diretamente. O sangue jorrou. Em seguida, ele caiu no chão, com os olhos abertos para a morte. A mudança repentina deixou os poucos restantes em pânico total. Então, eles começaram a se mover freneticamente, tentando salvar suas vidas. No entanto, Shiryu não os deixaria escapar facilmente. SHHH, SHHH, SHHH. A espada de Tang dançava em suas mãos como uma borboleta entre flores. As lâminas continuavam a voar. Raios de luz cortante brilhavam. Puxi. O sangue jorrou.
Pedaços de membros e carne picada estavam espalhados pelo chão. Dentro de poucos momentos, só restou Lia Gao. Ele estava parado no lugar, com um olhar aterrorizado. Não se atrevia a dar um passo. Os arredores estavam cheios de destroços e sangue. Uma forte odor de sangue se espalhou. Fez com que ele tremesse por inteiro. Ele não conseguia parar de tremer. No segundo seguinte, a figura de Xiu apareceu como um fantasma. Ele apareceu diretamente na frente de Lia Gao, apenas a 1 metro de distância. O que você quer fazer? Lia Gao falou com a voz trêmula de medo. Embora ele tivesse passado por várias batalhas, mas ao enfrentar essa pessoa à sua frente, suas batalhas anteriores pareciam brincadeira de criança. Você não pode se aproximar. Eu tenho uma arma na mão. Não tenho medo de você. Venha mais perto. Acredite ou não, eu vou atirar em você. Dizendo isso, ele levantou o AK-47 que tinha na mão. Fez menção de atirar. No entanto, ao ouvir suas palavras, Xiu esboçou um leve sorriso. Você pode tentar atirar. Deng. Lia Gao engoliu em seco. E então puxou o gatilho decisivamente. Zumbido. A bala parou a poucos centímetros de Xiu, como se tivesse batido em uma parede invisível, sendo impedida de passar. Ao ver essa cena, as pupilas de Lia Gao se contraíram violentamente. Seu rosto ficou pálido, sem um pingo de cor. Como isso é possível? Ele ficou completamente confuso. É bom lembrar que o poder do AK-47 não pode ser subestimado. A essa curta distância, mesmo uma placa de aço poderia ser facilmente perfurada. Quanto mais uma pessoa. Mas agora, a bala estava flutuando no ar, sem se mover nem um pouco. O que diabos é isso? Uma pessoa? Ou um fantasma? A cabeça de Lia Gao estava uma confusão. Ele não conseguia acreditar no que estava vendo, nem mesmo acreditando nos próprios olhos. Mas justo naquele momento de estupefação, Xiu soltou um leve suspiro. Você realmente atirou, hein? Assim que as palavras caíram, Tamiangao instantaneamente cortou, juntamente com o braço e a arma. Ambos foram cortados em 2 partes por Xiu. Sangue escarlate pungente jorrou. Um grito agudo e aterrador ecoou de repente. Ele cobriu a ferida com dor. Sua expressão estava extremamente distorcida. Você é um demônio. Lia Gao abriu a boca e gemeu de dor, mas sua garganta parecia estar presa por algo. A dor intensa fazia com que suas palavras saíssem entrecortadas. Pu! Mais uma vez, a lâmina desceu. Sua cabeça instantaneamente foi deslocada. Rolou pelo chão. A expressão de terror ainda estava em seu rosto. Mantinha ainda uma aparência feroz. Morreu sem fechar os olhos. Depois de resolver isso, Xiu continuou aqui. Virou-se e saiu. Pensou que a força dessa besta zumbi poderia fazer com que ele se esforçasse ao máximo, mas não esperava que ainda fosse tão fraca. Parece que o poder dos 12 talismãs superou suas expectativas. Comprovadamente, é digno de ser um dos 8 grandes demônios de As Aventuras de Jack Chan, a habilidade exclusiva do Senhor Sagrado. Xiu não havia saído há muito tempo. Um grupo de soldados armados apareceu de repente dentro do zoológico, vendo que havia membros e carne espalhados por toda parte, e o corpo da besta zumbi não muito longe. Todos mostraram expressões de choque inexplicável. Como isso é possível? Como pode haver alguém que consiga matar uma besta zumbi, que é várias vezes mais forte que um zumbi? Quem será essa pessoa? E pelo estado da besta zumbi, parece que a pessoa não usou armas de fogo. É simplesmente incompreensível. Relatório. No local, foi encontrada uma carcaça de uma besta morta e vários restos humanos. Após uma breve pausa, um soldado relatou a situação ao responsável. Em pouco tempo, viu-se uma mulher vestida de forma simples e eficiente. Uma mulher de traços delicados e atraentes apareceu. Ela parecia ter cerca de 25 ou 26 anos. No entanto, ela exalava uma aura de ferocidade e determinação. Especialmente seus olhos brilhavam com uma luz inacreditável. Como isso é possível? Na verdade, alguém se antecipou e eliminou essa futura besta real. Ao olhar para a cena diante dela, o rosto delicado da mulher estava repleto de uma expressão de choque inegável. Ela se chama Jian Xinyun. É uma reencarnada que veio do futuro, 10 anos à frente. Em sua vida anterior, após a chegada do Apocalipse, o planeta azul enfrentou uma crise sem precedentes. 70% da população humana mundial se transformou em monstros canibais. E esses monstros são também chamados de zumbis. Os zumbis mantêm a inteligência humana. Eles possuem força muito superior à de uma pessoa comum. Podem até rasgar carros. Em um curto período de tempo, os zumbis passaram por várias evoluções e causaram catástrofes repetidas, quase destruindo todo o planeta azul. E nos próximos 10 anos, a maior parte do território do Império será ocupado por zumbis. A humanidade só poderá se encolher em fortalezas,
lutando para sobreviver. Jiang Xingyun, em sua vida anterior, passou anos para se tornar um super ser de nível 9. Mas infelizmente, durante a batalha contra os reis humanos e vários reis zumbis, ele morreu tragicamente. Não esperava que eu realmente renasceria de outra forma. E ainda por cima, renasci no início do apocalipse. Só de pensar que nos próximos 10 anos, a humanidade só poderá recuar diante dos zumbis, até se encolhendo dentro da fortaleza. Jiang Xingyun não pôde deixar de apertar os punhos. Em seu coração, fez uma promessa silenciosa. Definitivamente mudará essa situação. Por isso, ela decidiu relatar sua reencarnação. A alta cúpula do Império. Os altos escalões que souberam do ocorrido também deram extrema importância. Imediatamente se prepararam para uma série de ações, para que não houvesse perdas tão graves como na vida passada. E o objetivo de sua jornada é que eles planejam transformar alguns zumbis ou bestas zumbis que evoluirão para o nível Jade no futuro. Antes que isso acontecesse, mas não esperava que a missão começaria mal. Jiang Xingyun olhou para o corpo da besta zumbi à sua frente, com as sobrancelhas levemente franzidas. Caiu em profunda reflexão. Na vida passada, essa besta zumbi era codinome Rei Tigre Negro, uma existência de nível rei. Causou perdas significativas para a humanidade várias vezes. O Império até utilizou armas nucleares, mas não conseguiu matá-la. Mas agora, morreu de forma estranha aqui. Quem, afinal, o matou? Será que há pessoas como eu, que sabem o nível de evolução futuro dessa besta zumbi, e que chegaram aqui antes de mim, e resolveram o problema? Os olhos de Jiang Xingyun brilharam. Ela começou a especular. Se for realmente assim, então a força dessa pessoa pode muito bem ter desbloqueado 36 cadeias genéticas e alcançado o 4º nível de extraordinário. Na sua memória, quando o apocalipse começou, não havia pessoas assim na cidade de Jianghu. Jiang Xingyun estava perplexa e finalmente balançou a cabeça, abandonando os pensamentos confusos em sua mente. Ela queimou o corpo da besta zumbi no local, tentando não deixar nenhum resíduo. Jiang Xingyun se virou e friamente deu ordens a alguns soldados atrás dela. Essa besta zumbi já evoluiu para o nível 4, o que equivale ao 4º nível de extraordinário para os humanos. Para os humanos, isso pode ser comparável a um veneno mortal, mas se for consumido por zumbis, pode completar a evolução. Em prol da humanidade, Jiang Xingyun não poderia deixar o corpo dessa besta morta. Após receber a ordem, o soldado imediatamente trouxe alguns baldes de gasolina, dirigindo-se ao corpo da besta zumbi. Em seguida, as chamas se acenderam. Chamas intensas subiram ao céu. Um forte e penetrante cheiro de queimado se espalhou pelo ar. Jiang Xingyun não prestou atenção a isso. Ela se virou e saiu diretamente. A prioridade agora é descobrir quem foi que matou a besta zumbi. Ao mesmo tempo, encontrar a outra parte. Se a outra parte for do lado humano, ela fará de tudo para recrutá-los. Afinal, nos próximos 10 anos, a ameaça dos zumbis é aterrorizante demais. Uma vez que os zumbis se levantem completamente, isso certamente trará resultados catastróficos. Espero que não sejam inimigos. Jiang Xingyun suspirou profundamente em seu coração. Em seguida, saiu rapidamente do zoológico. Ao sair, ela discou um número. Xingyun, como estão as coisas? Em breve, a chamada foi atendida. Do outro lado, veio a voz profunda e ressonante de um homem. Presidente, eu fui conforme o que sabia. Cheguei facilmente ao zoológico onde estava a besta morta. Mas ela já foi morta por alguém. Jiang Xingyun disse com um tom sério. Ao ouvir isso, do outro lado da linha, a pessoa claramente ficou em silêncio por um momento. Parecia um pouco atordoada. Você tem certeza que a besta já está morta? Com certeza. Eu vi seu corpo com meus próprios olhos. E pelo que parece, foi morta instantaneamente por alguém. Jiang Xingyun estava com uma expressão séria. E disse lentamente. E do outro lado da linha, também não houve som por um bom tempo. Depois de um longo tempo, parece que as coisas já saíram do nosso controle. O destino não pode realmente ser mudado? Aquela voz profunda soou novamente. Jiang Xingyun, ao ouvir isso, franziu a testa ainda mais. Não seria por causa de sua reencarnação que causou uma mudança na trajetória do destino. Pensando nisso, Jiang Xingyun não pôde deixar de se sentir um pouco preocupada. Se for assim, todos os esforços dela nesse período não teriam sido em vão? Você não precisa pensar muito. Volte primeiro. Sim. Jiang Xingyun assentiu em resposta, e então desligou o telefone. Ao mesmo tempo, dentro de uma fortaleza secreta, a segurança aqui é rigorosa, repleta de vários equipamentos tecnológicos avançados e soldados armados. Eles são as tropas de elite do Império Jiuzhou, assim como as forças tecnológicas mais avançadas.
No centro deles, um enorme computador estava iluminado, calculando freneticamente. Na tela, havia um enorme mapa, que mostrava as várias cidades, e a situação dos zumbis em algumas áreas especiais. Pontos de luz densamente espalhados cobriam todos os cantos do mapa, formando uma vasta área. Neste momento, um homem de cabelos grisalhos, com uma expressão imponente, estava ao lado da tela do computador. Seu olhar era penetrante, expressão solene, focando nos dados na tela. Presidente, de acordo com a vigilância por satélite, nos últimos 2 dias, o número de zumbis e bestas zumbis em comparação com o início da epidemia aumentou em 1,37 vezes. Um soldado segurando os dados relatou a situação a um homem de meia-idade. 1,37 vezes. O homem de meia-idade estreitou ligeiramente os olhos. Olhando assim, os sobreviventes do Império estão se tornando cada vez mais escassos. Isso não é uma boa notícia para a humanidade. Não é uma boa notícia. Se continuar assim, é provável que não precise de 10 anos. Já não conseguiremos resistir. Ao ouvir isso, todos prenderam a respiração, com expressões de preocupação no rosto, sobre a chegada do apocalipse. Todos os presentes já sabiam antecipadamente através de Jian Xinyu, mas nunca imaginaram que a velocidade de evolução dos zumbis seria tão rápida. Em apenas alguns dias, já se espalhou por todo o mundo, e a cada 2 ou 3 dias, acontece uma evolução, tornar-se cada vez mais forte, continuar a estatística. Além disso, publicar um aviso, convocar os humanos que já despertaram, juntar-se ao exército do Império para realizar o resgate. Se alguém abusar da identidade de despertador, para fazer o mal, o Império não irá tolerar. O homem de meia-idade suspirou profundamente. Deu instruções. Sim, senhor. Vários soldados rapidamente aceitaram a ordem, e então correram rapidamente para organizar. O homem de meia-idade estava em pé na frente da tela, com os olhos fixos na tela. Ele olhava atentamente os números da evolução dos zumbis. Silenciosamente rezava em seu coração. Está chegando, está chegando. A oportunidade que Xin Junho mencionou está prestes a chegar. Assim que agarrar essa oportunidade, haverá força suficiente para salvar o Império. Do outro lado, Xiu, após deixar o zoológico, encontrou um quarto aleatório. O quarto estava muito bagunçado. As paredes estavam manchadas com bastante sangue coagulado. Até é possível ver marcas de garras densas. É evidente que o proprietário desta casa já sofreu um infortúnio. Claro, ele também não se importa muito com isso. Com um gesto de mão, ele fechou a porta firmemente. Em seguida, ele tirou aquele núcleo de cadáver do espaço de armazenamento. O núcleo de cadáver exibia um brilho verde claro. Continha uma energia violenta e turbulenta. Era até possível ver relâmpagos negros esvoaçando. Eles se entrelaçavam na superfície do núcleo, como se pudessem explodir a qualquer momento. Ao ver isso, ele não hesitou nem um pouco. Ele simplesmente abriu a boca e colocou o núcleo dentro. Zumbido. Assim que o núcleo entrou em sua boca, ele começou a vibrar freneticamente. Uma onda de energia mortal emergiu das profundezas do núcleo. Ela se espalhou em sua cavidade oral. Essa energia violenta continuava a afetar sua consciência. Ao ver isso, Xiu rapidamente se sentou em posição de lótus. Ele fechou os olhos para relaxar. Embora o poder do núcleo do cadáver seja violento, o talismã do cão pode protegê-lo da morte. Isso inclui evitar qualquer forma de morte. Portanto, ele não precisa se preocupar se ele não suportará o poder do núcleo do cadáver e morrer de forma explosiva. Além disso, o talismã do cavalo pode eliminar qualquer dano causado por fatores externos a ele. Portanto, ele só precisa suportar um pouco da dor trazida pelo núcleo do cadáver. Como esperado, na próxima segunda, o relâmpago negro dentro do núcleo do cadáver inundou o corpo de Xiu como uma maré. Instantaneamente, lavou cada parte de seu corpo. Craque! Xiu estremeceu todo. Sangue começou a sair de seus poros. Parecia muito horrendo e aterrorizante, mas em seu rosto havia um sorriso de conforto e prazer. Confortável. Relaxante. Isso é muito confortável. Essa sensação é como se estivesse flutuando. Não demorou muito. Ele estava completamente imerso nessa sensação. Ele estava em um estado de êxtase. De repente, o poder do talismã do tigre explodiu dentro dele. Uma força de equilíbrio entre Yin e Yang se espalhou rapidamente por todo o corpo. Aquela fúria de relâmpagos negros foi instantaneamente neutralizada pelo poder de equilíbrio do talismã do tigre. Tornou-se extremamente dócil. No original, o talismã do tigre permite que o hospedeiro manifeste as dualidades de Yin e Yang. O talismã do tigre que parece inútil, mas possui efeitos extraordinários. Não é assim que o Senhor Santo usa este talismã para equilibrar as diversas forças dentro de si. E neste momento,
O talismã do tigre pode ajudar Shio a neutralizar a força violenta do núcleo do cadáver. Shio, portanto, pode ficar ileso, absorver a força do núcleo do cadáver, transformá-la em sua própria força. Gradualmente, o núcleo do cadáver em sua boca foi diminuindo gradualmente. Finalmente, a energia contida no núcleo do cadáver já havia se fundido completamente ao corpo de Shio. Não se sabe quanto tempo se passou. Shio abriu os olhos de repente. Num instante, seus olhos brilhavam intensamente. Ele sentiu que dentro de si, uma força incessante estava fluindo. Essa força era extremamente poderosa. Mesmo que Shio não tivesse usado os 12 talismãs, apenas com a força de seu próprio corpo, já era suficiente para esmagar facilmente a besta morta anterior. Além disso, ele também ficou surpreso ao descobrir que o talismã do porco tinha olhos de laser. Após absorver este núcleo do cadáver, seu poder havia aumentado consideravelmente. Será que o núcleo do cadáver com atributo de raio pode aumentar o poder do talismã do porco? Isso não significa que, se absorver a força de atributos de outros núcleos de cadáver, também pode aumentar o poder dos 12 talismãs? Pensando nisso, Shio não pôde deixar de ficar um pouco animado. Os 12 feitiços são a fonte de poder mais poderosa que ele tem neste apocalipse, a fonte de poder mais forte. Se ele puder aumentar seu poder através do treinamento, então ele não seria ainda mais invencível? Parece que ele precisa tentar encontrar mais núcleos de cadáveres. Shio murmurou para si mesmo. Antes, ele não sabia a função dos núcleos de cadáveres. Mas isso não era nada. Mas agora que ele sabe, ele com certeza não vai deixar passar algo tão bom. A seguir, Shio não se levantou imediatamente. Mas sim, ele se concentrou em controlar a força dentro de si, equivalente ao feitiço do porco. O poder dos outros 12 feitiços não aumentou muito, e está mais ou menos igual ao anterior. Quanto ao que teve o maior aumento, é definitivamente a habilidade de prever o futuro. Ele originalmente só podia prever eventos dentro de 3 dias, em um raio de cerca de 10 quilômetros. Mas agora, o alcance da previsão dobrou, para os próximos 5 dias, em um raio de 20 quilômetros. Tudo o que pode acontecer, ele pode prever. Quando Shio soube dessa mudança, seus olhos brilharam com uma pitada de excitação. A habilidade de prever o futuro, com certeza lhe daria uma grande vantagem. Afinal, prever a direção do desenvolvimento de um evento é muito mais eficaz do que ver com os próprios olhos. É claramente muito superior. Agora Shio já sabe que daqui a 5 dias, o planeta azul terá uma grande oportunidade. A escala dessa oportunidade superará a imaginação de todos. Até mesmo superou anteriormente as 2 esferas douradas que Shio consumiu. Na imagem, ele pode ver árvores gigantescas, erguendo-se no chão, e nos troncos das árvores aparecem frutos. Aqueles frutos, cada um deles é cristalino, emitindo uma variedade de propriedades naturais, cheios de um apelo irresistível. E ao redor dessas grandes árvores, estão espalhados zumbis e bestas, e também o exército humano. Eles olhavam para essas frutas com grande desejo. Parecia que essas frutas poderiam conceder a elas um poder supremo. E a partir das discussões dessas pessoas na imagem, Shio soube que isso era, na verdade, a segunda oportunidade que a Blue Star obteve após a chegada do Apocalipse. A segunda oportunidade que a Estrela Azul obteve. Quanto a essas frutas, todas são tesouros que podem transformar as pessoas em despertos. Especialmente quando ele viu um humano comendo uma fruta de cor rosa claro, despertando um poder psíquico do tipo fogo. Essa coisa fez os olhos de Shio se contraírem. Ele realmente pode transformar as pessoas em despertos. A respiração de Shio imediatamente se tornou apressada. Mesmo que não pudesse fazê-lo despertar um poder psíquico, havia uma grande probabilidade de que pudesse aumentar o poder dos 12 feitiços. Afinal, o feitiço do dragão representa a habilidade do fogo. Pensando nisso, ele excitadamente lambeu os lábios. A cidade de Jiangou está localizada em Liangzhou, uma das 9 províncias. E na imagem, no planeta azul, aparecerão um total de 9 árvores de habilidades especiais. A capital de Liangzhou terá uma delas. Parece que será necessário ir a Liangzhou. Shio tomou uma decisão firme. Ele deve ir a Liangzhou. Afinal, os frutos da árvore de habilidades especiais são realmente extraordinários. Como Shio poderia perder isso? A capital de Liangzhou não tem outro nome. É simplesmente Liangzhou. Está a apenas 4 ou 500 quilômetros da cidade de Jiangou. Com a ajuda do feitiço do coelho, pudesse chegar em quase 1 ou 2 minutos. Hoje é o aniversário de um amigo. Portanto, por enquanto, atualizarei apenas isso. Os rascunhos dos últimos dias foram atualizados de uma vez. No futuro, pode ser necessário pensar melhor sobre isso. Se alguém tiver algum personagem que gostaria de ver, pode comentar abaixo. O autor irá incluir no texto. Em 5 dias?
O tempo é suficiente. Ele refletia sobre as imagens premonitórias em sua mente. Ele anotou mentalmente o tempo. De qualquer forma, não há pressa agora. Então, é melhor matar alguns zumbis ou bestas zumbis a mais. Olha a energia do núcleo dos corpos deles. É realmente como ele suspeitava? Pode aumentar o poder dos 12 feitiços. Se for verdade, então ele terá um grande lucro. Shua pensou e fez. Shio imediatamente se levantou. Ele olhou para a cena abaixo a partir da varanda. Ele viu que nas ruas, there are zombies wandering everywhere 20. Seus olhares estavam um pouco vazios, como se fossem mortos-vivos. De vez em quando, eles emitiram um baixo rugido. Isso era de arrepiar. Shio olhou para os zumbis com os olhos semicerrados. Ele podia perceber a estranha força dentro deles, que estava crescendo lentamente com o passar do tempo. Em Dislovely Grove. Isso é bom. Quanto mais forte o zumbi, maior a chance de condensar um núcleo de corpo. Pensando nisso, ele saltou para baixo. Antes de tocar o chão, ele controlou o poder do feitiço do galo, para se envolver, formando um escudo. Shio pousou suavemente. Os zumbis ao redor levantaram a cabeça ao sentir o cheiro de um ser vivo. Todos olharam para cima. Seus olhos vermelhos brilhavam com uma luz verde. Pareciam bestas ferozes, prontas para devorar. Eles rugiram e correram em direção a Shio. Parecia que queriam rasgá-lo e devorá-lo. Além disso, a velocidade desses zumbis, em comparação com quando acabaram de se transformar, teve um salto qualitativo evidente. Shio franziu a sobrancelha. Não esperava que os zumbis pudessem, em apenas alguns dias, ter uma transformação tão impressionante. Zumbis desse nível poderiam ser um pesadelo para outras pessoas, mas para mim, ele soltou uma risada fria. Com um leve movimento da mão direita, o feitiço do dragão explodiu instantaneamente. Chamas vermelhas se espalharam ao redor, queimaram dezenas de zumbis próximos, fazendo-os gritar de dor. Ao mesmo tempo, as chamas se espalharam pela rua inteira. Por onde passavam, todos os zumbis foram incendiados. Eles uivaram e gritaram, lutando em dor. Finalmente se transformaram em cinzas, dispersando-se entre o céu e a terra. Em seguida, o chão ficou coberto por várias gemas brilhantes, apresentando núcleos de cadáveres de cor branca como jade. Embora fossem apenas zumbis de baixo nível, mas uma parte dos zumbis já havia formado núcleos de cadáver. Shio acenou com a mão. Um dos núcleos de cadáver apareceu em sua mão. Olhando para esse núcleo de cadáver, ele franziu levemente a testa. Porque a energia contida nesse núcleo de cadáver parecia ser muito menor do que a da besta zumbi anterior. Os dois não estavam nem no mesmo nível. Isso fez Shio ficar intrigado. Será que os núcleos de cadáver também têm níveis? Ele pensou por um momento. Decidiu tentar novamente. Então, ele engoliu o núcleo de cadáver que estava em sua mão. Uma onda de energia violenta irrompeu repentinamente do núcleo de cadáver. Dentro dele, uma força descontrolada se movia desenfreadamente. Bum! De repente, Shio sentiu um estrondo surdo ecoar dentro de seu corpo. Em seguida, uma força imensa começou a se espalhar dentro de seu corpo. Craque, craque. Os ossos estalaram. Os músculos se expandiram. Após um momento, ele finalmente abriu os olhos novamente. Ele exalou um suspiro pesado. Realmente pode fortalecer os 12 feitiços. Shio mostrou uma expressão de alegria. De acordo com suas estimativas, esse núcleo de cadáver é quase equivalente a 1/10 do anterior. E seu controle sobre os 12 feitiços também melhorou bastante. Se mais 20 ou 30 núcleos de cadáver chegarem, então seu poder definitivamente aumentará ainda mais. Pensando nisso, Shio simplesmente fez um gesto com a mão e recolheu todos aqueles núcleos de cadáver do chão para seu espaço de armazenamento. Em seguida, ele continuou a procurar zumbis, caçando-os loucamente. Roar. Gritos contínuos ecoavam, fazendo com que os sobreviventes escondidos nas sombras ficassem ainda mais apavorados. Eles se escondiam no canto da parede, ouvindo em seus corações orações para não serem descobertos pelos zumbis. Especialmente algumas meninas medrosas ficavam ainda mais pálidas de medo, tremendo incontrolavelmente. Gradualmente, os sons do lado de fora começaram a diminuir. Não se sabia quanto tempo havia passado. Foi então que alguém teve coragem de esticar a cabeça para olhar pela janela. Neste momento, não havia mais nenhum sinal de zumbis do lado de fora. O que restava era um chão coberto de cinzas escuras. Ao ver essa cena, todos imediatamente suspiraram aliviados. Seus rostos mostraram expressões de alívio por terem sobrevivido. 2 dias depois, a partir de hoje, o Império unirá os despertos de todo o mundo para formar a Associação dos Poderosos, e será liderada por despertos de nível 7. Liam Minguan ocupa o cargo de presidente. Além disso, o governo convoca os despertos civis a se juntarem à Associação dos Poderosos para servir ao Império.
Quanto ao nível de poder dos despertos, o Império é dividido em 9 níveis, com base nas 108 correntes genéticas dentro de si. Cada 12 correntes representam um nível. Naquela tarde, Shio, após lidar com um grupo de zumbis, recebeu repentinamente um aviso do Império em seu celular. Depois de ler o conteúdo, ele imediatamente caiu em silêncio. 9 níveis de poder. 108 correntes genéticas. Não sei qual é o meu poder agora. Equivalente a quantos níveis de despertos? Em seguida, ele seguiu a classificação acima e começou a examinar cuidadosamente as correntes genéticas desbloqueadas em seu corpo. 59. Então, se for assim, eu sou um desperto de nível 5. Shio murmurou para si mesmo. Esse resultado não difere muito do que ele havia pensado antes. No entanto, ele não se importou muito com isso. Não se deixe enganar pelo fato de que o nível de Shio está apenas no 5º estágio de despertar, mas, sob a condição de que os 12 selos estejam totalmente abertos. Não se fala do 6º estágio. Mesmo um desperto de 7º estágio pode não ser seu oponente. Além disso, no espaço de armazenamento, ele também armazenou vários núcleos de cadáveres. Estes são os resultados da caça a zumbis que ele fez nos últimos 2 dias. Assim que ele absorver e refinar esses núcleos, sua força certamente superará as limitações. Ele irá avançar para o 6º estágio, ou até mesmo para um nível mais alto. E ainda há. De repente, a atenção de Shio foi atraída por outro anúncio do Império, sobre como se tornar um desperto extraordinário. Após os cálculos da Associação dos Despertos, haverá uma oportunidade sem precedentes em 3 dias. Naquele momento, uma árvore de habilidades aparecerá na capital de Juzou. Desde que se consuma os frutos dela, será possível despertar habilidades. Assim, tornar-se um desperto. O governo apela a todos, para que capturem o máximo possível de frutos de habilidades. Após se tornar um despertador, servir ao Império, eliminar zumbis. Por fim, os locais da árvore de habilidades estão respectivamente em. O governo realmente sabia da existência da árvore de habilidades com antecedência. Os olhos de Shio se contraíram. É preciso saber. Ele também se baseou em sua habilidade de prever o futuro. Foi assim que ele soube, com dificuldade, que a árvore de habilidades apareceria em 3 dias. Mas como o governo poderia saber? Será que, dentro da Associação dos Despertadores, também há pessoas que possuem habilidades semelhantes às suas? Shio franziu a testa. Ele sempre sentiu que as coisas não eram tão simples quanto pareciam. De qualquer forma, já que o Império tornou público o assunto da árvore de habilidades, na hora, é provável que muitas pessoas vão. Ele pensou um pouco e decidiu ir adiante para a capital de Liangzhou, para se preparar. Assim, Shio imediatamente partiu. Roar! Um zumbi acabou de soltar um grito, e foi cortado ao meio por ele. A enorme cabeça rolou no chão. Imediatamente, sangue escuro espirrou. Instantaneamente tingiu uma grande área de vermelho. A força deste zumbi é provavelmente comparável ao estado de pico de um desperto de nível 1. Se fosse uma pessoa comum, não teria chance alguma contra ele. Mas nas mãos de Shio, não é nada, nem mesmo ofegante ficou. Ele o matou facilmente com um único golpe. Após lidar com ele, Shio então usou o poder do feitiço do coelho. Sua figura se transformou em uma sombra, e ele se dirigiu em direção à capital de Liangzhou. Neste momento, assim que o anúncio do Império foi feito, foi imediatamente notado por inúmeros sobreviventes. Quando eles souberam que em 3 dias apareceriam frutos que permitiriam às pessoas se tornarem despertas, todos ficaram empolgados, especialmente porque o governo também lançou alguns vídeos. Nos vídeos, alguns soldados vestidos com uniformes de camuflagem, apenas com suas próprias forças, podem massacrar todo um grupo de zumbis. Alguém acenou com a mão, e uma bola de chamas ardentes jorrou de sua palma, queimando pilhas de zumbis até a morte. Alguns podem congelar água em gelo, transformando o chão a dezenas de metros ao redor em uma caverna de gelo. Até os zumbis se tornaram esculturas de gelo. As cenas no vídeo deixaram muitas pessoas impressionadas. Isso é o que é um desperto? Muito impressionante. Na verdade, pode ter um poder tão forte. Se eu tivesse esse poder, eu não teria mais que ter medo dos zumbis. Abaixo do vídeo, incontáveis pessoas comentando. Esta é a primeira vez que eles veem a força dos despertos. Ao mesmo tempo, também é a primeira vez que sabem que os humanos podem ter um poder tão forte. Esse poder está muito além do que eles conhecem. E nesse momento, uma notícia explosiva surgiu na internet. Em uma cidade de Qingzhou, alguém realmente despertou um poder do tipo metal, tempestade de metal. Uma vez que é lançado dentro de um raio de 30 metros, todos os metais podem ser controlados por ele. Não apenas isso, aquela pessoa também se juntou à Associação dos Poderosos.
Matou dezenas de milhares de monstros zumbis. Salvou muitos sobreviventes. Assim que essa notícia foi divulgada, imediatamente causou um grande alvoroço. Ao mesmo tempo, também fez com que inúmeras pessoas desejassem se tornar despertos, ainda mais cheias de desejo e expectativa. Do outro lado, Yuzhou, capital do Império, Associação dos Poderosos. O anúncio já foi enviado? Neste momento, um homem de meia-idade com cabelo grisalho olhou para a secretária à sua frente e disse: ele era Liam Minguan, o presidente da Associação dos Poderosos. Já foi enviado. A secretária acenou com a cabeça ao ouvir isso, e então disse respeitosamente: agora todo o Império sabe sobre os despertos. Acredito que em breve haverá uma onda de entusiasmo. Assim que a maioria da humanidade despertar, será possível formar um grupo para lidar com aqueles monstros no apocalipse. Espero que sim. Liam Minguan suspirou levemente. Desta vez, a divulgação dos despertos. Há também a decisão da Árvore de Poderes. Foi após ele e Jian Xinyan discutirem que a decisão foi tomada. Afinal, se seguirmos a trajetória futura, na oportunidade da Árvore de Poderes em 3 dias, os ganhos da parte humana seriam mínimos. Mas desta vez, devido ao retorno renascente de Jian Xinyan, é muito provável que isso leve à reescrita da história.